Olá pessoal, filhos e filhas amadas do Pai, estamos aqui para mais um podcast maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre um tema que faz parte da vida de qualquer pessoa, que é transformação de mente. E nós temos hoje a Bíblia recheada de referências sobre isso. Amém. E trouxemos pessoas aqui que têm propriedade para falar, que viveram isso e têm usufruído do fruto, né? Depois do encontro de Jesus, o antes e o depois de ser tocado por Jesus, ser tocado pelo amor dele. Amém. E ter entendido que a vida pode ser muito melhor depois que a gente entende o real significado, né, das coisas. Amém. E é possível, as coisas mudam depois que a nossa mente é transformada, né? Perfeito, perfeito. Perfeito? Amém. Então, você que está assistindo, fica até o final, não perca nada, compartilha, curta, siga aqui, ó, se inscreva no canal, também compartilha para pessoas que você acredita que faz sentido ouvir essa mensagem. Show? Vamos começar? Vamos embora, vamos para cima. Hoje na mesa, Céu Fernandes, mais uma vez, obrigado. Sempre comigo, me apoiando, cara. Você é incrível. Obrigado, André. Tamo junto. Andrezão também. 2 André na mesa hoje. Dose dupla. Só discípulo aí, né? Só discípulos. E vambora. É isso. Encontrei vocês em momentos muito importantes da minha vida, né? Todos vocês aqui. E eu tenho... eu digo que eu sou um privilegiado de Deus de estar aqui hoje e estar conhecendo pessoas maravilhosas, filhos dele, né? Uhum. Teve uma época que eu comecei a mudar tanto a minha mentalidade que eu me achava um estranho no meio dos meus, assim, falando, não, tem algum problema comigo. Eu achava que o problema estava comigo. Porque aquilo que virou valor para mim, aquilo que virou importante para mim, não era para as pessoas ao meu redor. Então eu tive uma confusão ali, sabe, na minha mente. Será que eu que estou errado? Será que eu estou buscando o errado? Porque ninguém está buscando desenvolvimento, ninguém quer melhorar. Ninguém quer buscar, sabe? Tem muita gente apegada a coisas que a grande maioria está, coisas supérfluas, bens materiais, preocupados, ansiosos. E Jesus tanto falou sobre isso, né, Céu? Para a gente não viver ansioso com coisa alguma. Uhum. E eu me questionava, cara, Deus deve ser muito mais do que isso, mas eu ainda não sei o que é. Perfeito, eu não sei quem é Deus. E vamos começar com aquela referência. Eu gostaria de trazer aqui para você, Céu, que é um versículo tão falado por muitos, pregado nas igrejas também, que é Romanos 12, 2. Sim. E a palavra diz que não vos conformeis com esse mundo, com esse século, com esse sistema. E conformeis forma, né? Fala modelo, né? Perfeito. Não estejais como se comporta, né? Como pensa esse mundo, mas sejais transformados pela renovação da mente. Como transformai-vos pela renovação da mente. Maravilha. Fala um pouco sobre essa base, dá essa introdução pra gente. Vamos lá. Um dos primeiros erros de interpretação desse texto é não considerar o contexto. Geralmente as pessoas isolam Romanos 12, 2. Não fala Romanos 12, 1. E o capítulo em si todo do que ele está falando. O contexto ali é do serviço, né? Ministerial. E ele começa dizendo, a parte não é muito agradável, né? Apresentai o vosso corpo por sacrifício puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto é serviço prestado em prol de salário. Né? Toda reunião de igreja não é culto. Porque culto remete mais a sacrifício e um serviço, ok? E não vos conformeis com esse século, esse aion no grego, esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da mente, tá? Então, a gente tem aqui renovação da mente, mas a palavra transformar, o verbo transformar no grego aqui, ela é metamorphos, que é da onde se originou metamorfose, certo? E metamorfose, ela está ligada por mudar a forma. Meta, mudança, morphos, forma, ou formar. Então antes você tem não vos conformeis, ou seja, não assuma a forma que esse sistema te propõe. Mas seja transformado, ou seja, mas assuma uma outra forma. Entende? E essa questão, e morphos também fala de aparência. Não é só aparência externa, física. Mas, por exemplo, é você ser transformado não para qualquer lugar,
mas ser transformado a ponto de contemplar alguém e parecer com ele. Deu para entender? Você viu e você é transformado. Ao Nisso. visualizar isso. As pessoas olham em você e vê outra pessoa, vê Ah, sim. no que você foi transformado. Um exemplo disso é que quando os discípulos de Jesus começaram a pregar, até Pedro, quando negou Jesus, as pessoas sabiam que eles tinham andado com Jesus, porque a aparência deles revelava isso. O próprio Jesus, no Getsemane, Judas teve que dar um beijo nele para identificar quem ele era. Então, é quando você é transformado na imagem de Jesus. Metamorfose só aparece lá em 2 Coríntios 3, que fala que nós somos transformados de glória em glória segundo a sua própria imagem. Sensacional. Pelo Senhor. Então, Romanos 12 fala de a gente se transformar, né? A fim de que você experimente a boa, perfeita e agradável. E eu sempre coloco isso. São 3 características, não podem ser isoladas. Boa, perfeita e agradável. Se for só boa e agradável, não significa que é o que Deus tem para você. Tem que ser perfeito. Me prova isso na Bíblia. Quando Eva, a serpente, insere uma crença nela, de que ela não morreria, a Bíblia diz que ela olhou para o fruto proibido e viu que era fruto bom e agradável. Mas não era perfeito. Entende? Então, é nesse sentido. Romanos 12, eu sou transformado para experimentar. 2 Coríntios 3, eu sou transformado para manifestar. Uau. Então, existem vários processos. A gente vai ter também metanoia, que geralmente é traduzido por arrependimento, ou arrepender, né? Que aí eu vou discorrer aqui com vocês que existem vários tipos de arrependimento. Geralmente o sistema religioso puxa apenas para o arrependimento de pecado. Mas o arrependimento de pecado é o mínimo. Tá? Então a gente vai discorrer aqui, mas eu já quero começar deixando isso. Existe uma transformação, não é só eu ser transformado para eu prosperar, para eu ter uma casa, um carro, não. É a imagem de quem eu sou, a forma como eu me enxergo, ela vai ser transformada, ela vai mudar. Eu vou me enxergar não mais, porque se alguém está em Cristo, nova criatura eu sou uma nova espécie de humanidade ali no grego. Então eu estou sendo transformado nessa imagem que ele me criou. Uau. Numa nova espécie, que manifesta tudo que ele manifestou. Então essa transformação, as pessoas veem essa transformação em nossas vidas. Exatamente. Isso gera fruto na vida Isso gera fruto, exatamente. Eu já tive, no mínimo, 2 experiências de pessoas não conseguirem mais reconhecer meu rosto. Cara, uma cidade que eu fui no interior de Pernambuco, a mulher falou, uma pastora, obrigado, Jesus, por você vir em minha cidade. Eu falei, Jesus? Falou, não leve a mal não, porque eu não estou conseguindo mais ver você. Eu só estou conseguindo ver ele. Entende? Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Então há essa transformação a ponto de, cara, Paulo diz que nós contemplamos como por espelho. O que é que você vê no seu espelho? Forte. Contemplamos como por espelho a imagem do Senhor. Então nem você se reconhece mais. Você fala, cara... Em Gênesis diz, nós somos imagens... Imagem e semelhança dele. Exatamente. Deus fez o homem. Ali também está ligado a isso, né? A imagem que Deus criou a humanidade. Para refletir ele. Então você pode chegar a um nível de transformação que você olha no espelho e fala, cara, aquilo que minha mãe gerou não existe mais não. Não existe mais. Eu sou fruto de um novo nascimento, eu sou uma nova criação. E aí vamos embora. Forte. Eu tenho uma passagem da Bíblia que marca muito a minha vida também, sabe? Que eu comecei a ter uma nova percepção sobre família. Isso foi um momento de virada de chave para mim. Okay. Porque foi ali que eu parei de buscar minha filiação daqui, da terra, sem ter ouvido isso antes de você. Mas realmente você só trouxe isso, Céu, essa revelação que você teve de Deus. Acrescentou, né? Ela acrescentou, ela selou sobre isso. Perfeito. Mas o momento em que algumas pessoas avisaram a Jesus estava num local fechado, né? E falaram assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus fala, quem são a minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Então, o significado de família, para mim, ele mudou. Sim. Foi uma virada de chave, né? Foi um ponto que eu falei assim, cara, tem algo muito maior que eu sou pertencido, que eu sou, sabe, que já tem coisas que me preenchem, o amor que eu tanto buscava daqui, eu já tenho de lá, eu já tenho do céu.
Então ali eu entendi que, caramba, Exatamente, exatamente. existe um reino, existe algo muito maior, e eu comecei a buscar isso. Mas eu não comecei, a partir disso eu comecei a buscar a Deus mais para entender quem Ele é, não pelo que Ele poderia fazer por mim. Perfeito, perfeito. Então eu acho que A essa sua também... identidade com ele. Exatamente, a identidade dá base pra gente, né? André Robert, queria te fazer uma pergunta, meu amigo. Se apresenta também para quem tá aí ouvindo. Tudo bem? Meu nome é André Robert, sou treinador. Antes disso, né, sou filho de Deus. Amém. Filho de Deus, cara. Tive as minhas experiências, tive recém-experiências. Sou pai de 2 meninas, tenho uma bebezinha agora de 9 meses, uma de 9 anos. Casado com uma esposa maravilhosa, com a mesma mulher, há 19 anos junto, 13 de casado. Que lindo, lindo. E graças a Deus a gente está vivendo, né, a gente conheceu, não que a gente conheceu, a gente mergulhou um pouquinho no evangelho depois, né, que ele fez mais sentido, foi uma necessidade da gente ir atrás. E por honra de Deus, por glória de Deus mesmo, a gente vem vivido algumas coisas que tem a ver com a modelagem, né, que você falando assim, né, de transformação, e a gente vem inspirando casais, trabalho. Então, de alguma maneira, a maneira como a gente vive reflete algo um pouco distante ainda de parecido com Cristo. E através de como nós vivemos, a gente tem evangelizado sem, às vezes, antes, falar né? nada, né? Sem falar nada. Cara, a gente tem um relacionamento saudável, entre outras coisas, né? Então, isso quem eu sou. Né? Agora, minha profissão, sou treinador comportamental, fui líder de marketing e relacionamento, tenho uma agência de marketing, eu navego nesse mundo empresarial aí também. Treinei bastante pessoas de maneira presencial, já vi bastante coisa acontecer também. E é isso. Maravilha. Transformando muitas mentes. Transformando mentes. Muito comportamento. Muito bom. Ia pegar os caras na biqueira lá, falar, bicho, vamos mudar esse corte de cabelo, vamos mudar isso. E fui tirando os caras. Uau. Eu lembro de um bate-papo nosso, né, aquela vez aqui na produtora, e foi um bate-papo bem duradouro. E você falou desse projeto seu, que tem essa iniciativa de ajudar as pessoas a transformar a mente. Eu queria saber de você, André, qual foi o momento chave que você foi transformado por Jesus, assim, que você viu, cara, Jesus é bem diferente do que eu imaginava? Eu fui nascido e criado numa periferia, chama Jardim Peri, aqui na Zona Norte de São Paulo. Então, minhas referências, o meu mapa mental era tudo torto. Então, eu fui criado com pornografia, com malandragem. Para mim, tudo isso era normal. Tudo era normal. Cara, eu vou te falar assim que o primeiro contato, não com Jesus, mas da forma como eu me comportei, foi quando eu conheci minha esposa. Ela tinha 17 anos, eu tinha 19. Ali eu vi comportamentos, eu vi valores, eu vi coisa que já começou a me transformar. Então, era injusto eu falar assim, não, foi aqui que eu conheci. Não, cara, foi quando eu achei Já uma se mulher. revelou de outra forma, em outros momentos para você. A primeira coisa que Deus usou foi a mulher. A mulher, tá vendo? Sabia como me pegar, pô. Já sabia ali, falou, bicho, esse cara aqui. E aqui, ó, ele viu. É isso aí. E o que acontece? A família dela tem esses valores muito fortes. Então, elas foram, toda a família, assim, foi criada num valor muito forte. E foi talvez uma das, não vou falar isso que seria injusto, mas foi uma menina que eu consegui ver os valores, que eu comecei a olhar diferente, respeitar diferente, tratar diferente. Já não era mais qualquer menina. Né? Então, eu acho que a minha transformação começa quando eu encontro minha esposa com 19 anos. Né? E aí as coisas foram acontecendo. Né? E a gente também passou, uma história muito parecida com a sua. Quebramos, né? Para resumir, quebramos, fomos tentando um monte de coisa. Voltei a morar, depois de um pequeno sucesso, voltei a morar na casa do meu sogro, da minha sogra, quebrado, falido e tal. E a gente arrastando o colchãozinho para dormir na sala, mas com a cabeça boa. Encontramos um novo projeto, prosperamos muito. Cheguei no ápice, não vou falar que é o ápice, porque é muito distante, mas para um suburbano, eu sonhava ter carro esportivo, então conquistei todos os bens materiais que podia imaginar, que um dia eu sonhei que estava muito distante. Carro, casa, viagens, tudo. E chegou lá, eu continuei sentindo o mesmo vazio de quando eu não tinha. Porque a minha busca estava na busca do ter as coisas, para se sentir que eu ainda não era, porque eu não sabia minha identidade. Então eu sempre queria ter as coisas de marca, que eu acho que é uma coisa que vem da periferia. Você quer marca, você quer carro, você quer tudo, para você se sentir... Gera uma falsa impressão de que você tem valor através daquilo que você exatamente. Eu acho que é uma parada que te faz sentir bem. Né? E eu chamo isso de alegria, que é estado emocional.
Só que quando você compra algo que é legal, todo mundo já comprou algo que é legal, aquilo, uma roupa é legal, 2, 3 dias depois é uma roupa normal. Então não era felicidade, era alegria. Você compra um carro, você tá... Todo mundo fala, meu, eu tô feliz. Não, você tá alegre, porque daqui 2 meses você já não tá mais, você olha um carro normal. Eu tive a oportunidade de ter uma Ferrari, 3 meses depois eu olhava pro carro, era um carro normal e voltava aquele vazio. Eu falei, não é possível, porque isso não tem fim. E aí foi quando eu começo a mergulhar para entender toda essa parada. E aí eu chamo de felicidade química, que é tudo que é emoção. Então tudo que você compra, tudo que você come, sexo, academia, tudo isso é emoção. Então você entra, você acessa e sai. E aí eu falo que a felicidade química, ela é dopamina e ela é temporária. E a felicidade só existe uma, que é espiritual. Uau. Então foi isso que eu encontrei. Ela eu chamo preenche, isso de né? ser maior que ter. Né? Ser maior que ter. Né? Então hoje eu não preciso de nada externo para saber quem eu sou, para eu estar feliz, né? Então você vai às vezes na periferia, você vê um monte de gente feliz, você não entende porque que esse cara está feliz, não tem nada. Então você vai começando a entender, juntar o quebra-cabeça. Então minha relação com Deus começa aí. Não que minha relação, né? Deus cuidou de mim demais, demais, demais. Hoje eu olho para trás, eu fui salvo de tudo, droga, crime, tudo, assim, mulher, fui salvo. Só que quando eu olho para trás, assim, a minha busca por Deus começou aí. Né? Antes ele cuidou de mim, eu nem percebi, mas a minha busca começou aí. E aí, a partir daí, eu tive algumas experiências espirituais que eu falo depois no decorrer. Aí senão não para. Perfeito. Bom. A transformação é em glória, né, Céu? Então, 2 Coríntios 3 fala sobre isso. Ela é processual. Glória em glória é passo a passo. Passo a passo. Então não adianta também achar que vai mudar tudo da noite para o dia, mas aquilo que é a nossa parte, você fala muito disso, é receber aquilo. É receber. Receber. A partir do que eu sei, do que eu já estou recebendo de Deus, a transformação ela vai de forma natural, é isso? E cara, essa metamorfos, ela é uma palavra tão poderosa, porque ela também pode ser traduzida por transfiguração. Jesus foi transfigurado no monte. Ele se tornou num corpo glorioso. Refletia a luz, metamorfos, ali no grego. Então tem essa questão de glória em glória, não é só pelo padrão de ser processual, mas há uma glória realmente envolvida, algo espiritual envolvido, que eleva você a um estado que, ou seja, a aparência dele mudou. Uau. Muito bom. Mudança é bom, a gente tá falando de mudança, né? Então, mudança é bom, maravilhoso, maravilhoso. Às vezes não é agradável para o que você está acostumado a viver, para a zona de conforto, para as suas crenças, né? Mas é totalmente necessário. E se as pessoas entendessem de que lugar a gente estava e para onde a gente está indo nesse processo de transformação, cara, todo mundo queria. Uau. Não é uma maquiagem, não é uma mudança de roupa, aparência religiosa. Não é sobre isso. Não, é uma aparência interna. Você já não é mais... Você mesmo não se percebe mais como antigamente. Perfeito. Isso é real, isso é real. Eu te vejo, Jesus. Uau. André Lima. Cara, a gente conversou uma vez, né, aqui no evento, foi uma conexão muito boa. Eu costumo falar do meu propósito, daquilo que eu carrego para muitas pessoas, e aquelas que eu vejo que conecta muito, eu falo, tem que trazer aqui no podcast. E, cara, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. É um privilégio estar nessa mesa aqui, com o Dezão, com o Cio. Você, irmão, a gente veio lá de Atibaia, né? A gente fala que Atibaia é a capital do mundo. Veio de lá. Você sabe essa história, né? Atibaia tem a União dos Estados Atibaienses, USA. United States Atibaia. Atibaia é a capital do mundo. Todo mundo quer ter casa lá, todo mundo quer ter Ele gosta de ter um propósito de Atibaia. Como ele fala de Atibaia, cara, esse cara gosta de lá mesmo. Eu sou paulistano, cara. Assim, mas é bom. É bom, né? Nasci aqui em São Paulo, sou da ZL, né? Sim. Sei o que você disse, entendo um pouco essa questão, mas estar aqui na mesa com vocês, beber da água viva, né? De tudo que nós estamos falando aqui é essencial. E sabe o que me veio à mente, cara? É interessante, né? Eu também tenho uma formação na área comportamental, fiquei 2 anos na Alemanha e Deus me deu esse privilégio de estar lá. E, cara, eu lembro quando me apresentaram o ciclo da realidade, do famoso livro do Tim Harvey,
Mente milionária, né? E lá, tá lá o ciclo de realidade, aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu ouço, eu tenho um base da sentimento. PNL, né? É aquela história toda, né? Que eu tenho um sentimento e tal. E eu comecei a olhar para aquilo e eu falei, rapaz, mas o desenho, né, do ciclo em si, que está no livro, inclusive, me remeteu o povo no livro de Êxodos. Perfeito. A saída do Egito. E tal. E por que disso, cara? Porque a grande realidade é exatamente isso. O que aconteceu com o povo no meio do... O que eles tinham contemplado a vida inteira? Pepino, cebola. E aí chegou no meio do deserto, eles vendo o milagre acontecer, descer pão do céu. E o que eles fazem? Povo, eu quero voltar para minha terra. Quero voltar para o Egito, exatamente. A mente ainda era de escravo. Então, assim, isso é uma... Se você tá aqui nesse podcast... É isso aí, ó. É isso aí. Se você tá aqui no podcast aqui, eu acho que, cara, se você chegou até aqui e entendeu tudo que está acontecendo aqui, não adianta você sair da favela. A favela tem que sair de dentro de você. Perfeito, perfeito. E isso tem muito a ver, né, com tudo que nós vivenciamos. Talvez você me conheça ou não, mas eu sou um empresário evangelista. Toda vez que eu falo que eu sou um empresário evangelista, mas o que faz um empresário evangelista? Cara, os caras perguntam, né? O que faz um empresário evangelista? Então tá bom, eu vou te dar uma descrição. O empresário evangelista, ele traz as boas novas. Meu objetivo é esse, né? Nós temos um sonho de alcançar 1 milhão de pessoas através dos nossos negócios, levando o Maravilha. evangelho em países que não sequer pode falar Jesus e nem sequer pode levar uma Bíblia. E hoje, pela graça de Deus, a gente atua ajudando pacientes de doenças raras e crônicas a ter acesso a medicamentos de altíssimos custos, medicamentos muito caros. Tem medicamentos de 10 mil a 2 milhões. E Deus nos deu isso como um ministério. Nós temos olhado isso como um ministério. Mas para chegar até aqui, eu contei nos bastidores com o CEO aí, com o Dezão e... Ele já tá me chamando de CEO, tá vendo? Eu sou um CEO daqui, pô. Céu. De céu a CEO, Céu tá vendo? CEO. Esse é o nosso CEO, nosso futuro. Ele é o CEO, ele não sabe. Ele não sabe ainda. Já peguei aí pela frente esse negócio. Amém. Profético. Céu. Mas eu contei para eles aqui uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, assim, você que está assistindo agora, só pode... Tem uma frase, eu sei que ela é meio para-choque de caminhão, mas ela tem muito sentido no que a gente vivenciou. A gente só pode viver o propósito se a gente passasse pelo processo. E o processo é doloroso. Talvez alguns de vocês já saibam, outros não, mas eu deixei minha casa. Eu entrei à beira de um divórcio. Foi 2 vezes tentativa de suicídio. Há 4 anos atrás. Quando alguém me ligou e me apresentou algo que eu não conhecia. Eu era evangélico. De outro lugar, né? De Orlando, lá da Flórida. De outro país, liga pro foi cara. tocado pelo Espírito Santo, o cara me ligou. Jesus é sensacional. E, cara, eu nunca tinha ouvido falar aquilo. Porque, assim, até então eu era evangélico. Cria, assim, como eu disse aqui, né? Aos pés de Gamaliel, né? Batista, tradicional, né? Batizado nas águas. Eu falo que eu sou batizado nas águas e hoje eu forjado no fogo, né? E Deus me deu essa possibilidade de mudança, de metamorfose, né? De mudar. E o Senhor me deu essa possibilidade quando esse cara me ligou e falou assim, cara, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu estava na casa dos meus pais, sozinho num quarto. Mano, E ele não sabia de nada. fedendo, sem tomar banho 5 dias. Olha E ele isso. não sabia de nada. E chorando, mano. E ele falou o seguinte, cara, o pai te ama. E eu não tinha noção. Ele falou, mas lógico que eu sei que o pai me ama. Sempre falo isso, né? Ele falou, não, você não sabe. Você não experimentou ainda. Você não teve a revelação É isso aí. do amor do pai. É isso aí. E, irmão, você só vai se transformar quando você contemplar aquilo que realmente vem de Deus. Perfeito, perfeito. Desculpa todos os coaches, palestrantes, com todo respeito, né, do que os treinamentos motivacionais, porque eu tenho alguns amigos nessa área e respeito muito, 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 muito. Mas a mudança, ela só vem de Deus. Só. E é difícil de você pode até querer aceitar ou não, O metamorfose só só dele, vem né? por meio dele. Porque senão é temporário, né? Exatamente. É é como passageiro. encostar o pé ali só na água ali assim. Agora você vai mergulhar mesmo. É só em Deus. Lá você encontra a cura, não? Ó, só um parêntese aqui do que ele falou para não perder. Manda aí. Ele falou sobre o povo do deserto.
Se você for observar, eu acho que é números 13 e 14, o relatório dos 10 homens, que foi 12 espiaram, ok? Josué e Caleb, 2, e 10, que eu brinco, né? Os 10 ali, 10 mandamentos, a lei e tal. Eles trouxeram um relatório ruim. Mas olha o metamorfose aqui, a imagem que eles tinham de si mesmo. Exatamente. A terra por onde nós entramos é boa, o fruto dela é bom, é agradável, mas lá tem gigantes. E nós somos como gafanhotos, Como gafanhotos. aos seus olhos. Aos seus olhos. É verdade. Eles se sentiram indignos diante de gigantes. Então, a imagem que eles tinham. Ou seja, eles saíram da escravidão, mas não mudaram suas crenças. Nenhuma. E, cara, Deus é extraordinário. Eles saem da escravidão do Egito em direção ao lugar de frutificação sobrenatural. Porque o cacho de uva teve que trazer uma vara. É. Gigante. Porque Deus elimina a escassez com a abundância. Mas por que não entrou na abundância? Porque a forma como eles se enxergavam, isso é metamorfose, vai mudar a forma como você se enxerga. E é tão interessante. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viver atemorizado, mas vocês receberam o espírito de adoção. De adoção. E Você é filho. E é tão Você interessante. é digno disso, sim. Que morre uma geração inteira, 40 anos, para No que uma deserto. outra Ou seja, a geração que entrou não foi a geração que saiu do Egito. não foi. Não. Foi a geração que cresceu em outro ambiente. Não cresceu na escassez, mas cresceu no ambiente de milagres. Então, qual é a imagem que eles tinham? Ó, quem tá assistindo esse podcast tá gravando. Ó, eu não sei. Eu, pelo menos, já tava É. anotando tudo que tava falando aqui. E é exatamente Mas isso. Exatamente. mesmo alguns vendo o milagre, a gente falava disso em treinamento. Sim. Tinha pessoas que presenciavam o milagre, só que Sim, depois do milagre já estava reclamando de novo. perfeito. É o que tava dentro Tipo, do vê o coração. mar abrindo, vê todo mundo salvando, cruzou e tá reclamando de novo. Porque o propósito do milagre não é transformar, Não. é atrair. Sim, exatamente. Pegou isso aí agora? Vou repetir. Isso é corte. Essa é Isso é corte. Aham. O propósito do milagre não é transformar, Não, é atrair. é atrair. Porque o povo que mais viu milagre é o povo mais considerado mais incrédulo na Bíblia. A transformação vem com a mudança da percepção de identidade. Exatamente. Uhum. Porque milagre é o que eu provo. Mas o que eu provo não diz quem eu sou. Essa água aqui não determina quem eu sou. Para eu entender quem eu sou, eu preciso dessa nova imagem. Eu preciso olhar no que eu vou ser transformado, entende? Uhum. Beleza, eu estou sendo transformado. Transformado em quê? Aí Deus tem que apresentar a você a imagem, É pro espelho, meu filho. a fotografia Sobre isso. que a gente estava falando, a ideia de Deus, né? Que é Cristo. É isso mesmo. Então, é nisso aqui que você está sendo transformado. Nesse tipo de humanidade que eu estou te apresentando. Quer? Você não está sendo transformado no evangélico, no católico, no espírita, no religioso. Você está sendo transformado em um Cristo. Jesus. É isso. Porque minha esposa não precisa, meus filhos não precisam de um evangélico em casa. Eles precisam de um filho de Deus. Amém. Eu já citei aqui em outro podcast. Quando meu pai estava numa sentença de morte após 2 cirurgias de um câncer, um tumor que ele foi removido, o filho que ele gerou não poderia fazer nada, poderia só fazer uma visita no hospital. Uhum. Mas o Filho de Deus, no qual o filho dele foi transformado, através de uma oração em línguas, tirou ele de lá e nunca mais ele voltou. Entende? Uhum. Tirou ele do leito de morte mesmo, não vai morrer agora não. Entende? Então, as pessoas precisam de filhos de Deus, elas não precisam de religiosos. Porque senão, a gente vai lá só consolar. Vamos... Né? E hoje o Brasil em si é um país religioso, né? Ele já tem uma herança mística, né? E a gente, por exemplo, a prosperidade em si ela é muito combatida por isso, porque por muito tempo se acreditou que quanto mais pobre, mais espiritual você seria. A mentalidade Então, católica, né? A mentalidade católica, a gente herdou isso, voto de pobreza, voto de comiseração. Então, tem muitas crenças culturais que a nação brasileira adquiriu, que leva ela a ser mística. Por que tem muitas igrejas que vendem um copo de água para um milagre? Porque está dentro do padrão de crença que as pessoas aprenderam o tempo todo. Elas aprenderam a acreditar em toque, em algo místico. A cultura, então, regional, ela influencia até como as igrejas conduzem seus Com cultos. certeza, Sua... com certeza. É só você visitar os lugares, entendeu? Perfeito. Agora,
E isso está dentro da nossa casa, viu, irmão? Da nossa Começa em casa, né? A perfeito. família, Sem a né? gente perceber. É tão cultural que está dentro da nossa casa sem perceber. É imperceptível, é. Olha só, o irmão aqui deve saber melhor do Não que eu. tem como nem negar que isso não existe, Não tem. Todos nós. Só para você ter ideia, tem muitos milagres ambientes, mas você não vê uma transformação genuína, você não vê uma igreja numa cidade, você não vê um índice de assalto caindo, o índice de homicídio caindo, entende? Mas essas mesmas pessoas nascem de novo, né? Elas mesmo vivem milagres, prosperam em algumas coisas, mas há transformação. Porque o que às vezes a gente está oferecendo, sinceramente, é só uma mudança de estética. É porque muitas Não pessoas é algo interno. prosperam em uma área. Porque as pessoas, por exemplo, a gente tem a mania de associar prosperidade a bens materiais e financeiros. Então a pessoa vê alguém que ela tem dinheiro. Aí eu brinco, né? Fala, ter dinheiro é uma coisa, ser rico é outra, ser próspero é outra, ser abundante é outra coisa. E a gente na sociedade, na periferia mesmo, Sim. o traficante é referência. Sim. Porque ele tem dinheiro. Ele tem mas dinheiro. Ele não é próspero, não é abundante, Exatamente, não é nada. perfeito. Não é livre, né? Não Não é pode ir em livre. qualquer lugar. Perfeito. E aí, para a maioria, ele acha que sucesso ou ter uma vida plena, incrível. Tipo, ele não associa, ele só vê a grana até ele ter. Sim. Deus ajude que ele tenha, pra ele ver que não. Todo mundo fala. Que não é dinheiro isso, não né? traz felicidade. Aí quem não tem, fala, então me dá tudo, fica. Mano, mas você só vai entender. Você provar, Alguns né? entendem antes, alguns felizardos entendem antes. Não, sim. Mas ajuda muita coisa, mas não é. Realmente ele não transforma. A galera só olha pra um ponto da vida das pessoas, não olha pra nada. Eu acho Casamento ferrado, tá? Até eu vou jogar algo na mesa pra gente conversar, que eu acho que faz até sentido, né? Vambora, que eu tô, Até que Aquecendo, né? como diz da Bahia, eu tô pra onda hoje. Até que ponto, né? Assim, e eu vou voltar nesse ponto, né? Sobre esses treinamentos comportamentais, que eu acho que faz sentido. Porque também, de novo, tenho formação nessa área. Até que ponto isso realmente Efetivo. é efetivo Perfeito. e até que ponto não é. Porque assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso, né? Assim, eu tinha um grupo de empresários antes de falir, toda aquela história, né? Que eu já contei e tal. E era um grupo de 150 empresários e... Deixa eu ir? Não pode ir, continuar? Era um grupo de 150 empresários e tal, e a gente trabalhava muito o conceito comportamental deles. Pouca mudança, né? Podia ser algo ali instantâneo, mas pouca mudança. E como é que vocês veem princípios bíblicos sendo aplicados nesse tipo de situações? Principalmente o Céu que está nessa área agora. Como é que você vê, Céu, assim, no dia a dia aí? Cara, aconteceu um fator agora que se encaixa muito bem. Eu estou dando mentoria para um pessoal e um desses caras ele começou a estudar muito questão de neurociência. Não sei quem é o mentor dele, mas ele ficou fascinado. Percebi uma fascinação assim por aquilo. Novo, né? É novo, porque vem com um discurso pronto. Porque o que eu estou estudando a Bíblia já diz. Sim, E eu tentei mudar isso e ele insistiu. sim. Eu tive que ser um pouco duro. Falei, cara, não. Primeiro ponto você tem que entender. Você nunca pode usar a Bíblia para concordar com o seu método. Uau. Você Que é precisa que submeter o seu cristãos método. estão fazendo. Exatamente. Esse é o ponto que... Exatamente. E aí, eu não sou contra isso, Gênesis, eu Sim, trabalho isso também. Sim. Mas onde eu não encontro fundamento bíblico, Descarta. eu descarto. Sensacional. Então, e aí ele me falou sobre vários versículos de Provérbios, Sim. porque é o que se mais usa, porque a Sim. prosperidade de Salomão ela é mais atraente do que a de Jesus. Né? A de Salomão, riquezas. A de Jesus, não, ele multiplica na mão. E de Jesus fala assim... É que o pessoal pega um versículo e quer transformar aquilo na Bíblia. É isso Ele aí. pega aquilo É, e que não dá. justifica o que ele acredita. Entendeu? Descarta o resto. É o Sim. texto Salomão, fora de só que contexto. convém. É o texto fora de contexto. Não, por exemplo, você pega Marcos 11, se alguém disser esse monte, não duvidar, tá vendo? A Bíblia está dizendo que eu falo e vou ter. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Não. A Bíblia está dizendo antes sobre uma figueira que Jesus amaldiçoou e Pedro está questionando aquela figueira. Realmente secou. E Jesus está dizendo, cara, você só acreditou quando você viu? Então, mas tem a fé em Deus, que no grego ali tem a fé do tipo de Deus. Uau.
Porque se você tiver a fé do tipo de Deus, Certo. método nenhum vai te dar isso, Claro. você vai falar um monte e ele vai sair do lugar. Entende? Sensacional. Então é quando Deus vem habitar em você e ele acredita com você. Uau. A sua voz deixa de ser sua e passa a ser a voz de Deus através de você. Céu, isso é tão real que assim, isso me alegra tanto. Isso me alegra tanto pelo seguinte. Porque se eu for contar a minha história, quando a gente fala assim, vocês assumiram uma empresa que devia 1.800.000 e hoje vocês são 8 unidades de negócio que... Cara, são só 4 anos que aconteceu isso aí. Né? Eu e meu sócio, toda vez que a gente fala isso, a gente fala assim, a gente não vai tentar te explicar, porque milagre não se explica. Isso não é milagre. É um campo acima, né, cara? E, cara, todo mundo me procura, e com todo o respeito do mundo, se você está assistindo essa live, se você me procurar, você vai receber essa mesma resposta. Qual que é a chave do sucesso? A fórmula. Você quer sempre a Qual fórmula. que é a fórmula do sucesso? Qual que é? E eu vou sempre repetir a mesma coisa. Deixe seu merecimento e a minha graça. Simples assim. Deixe seu merecimento e ame o evangelho Exatamente. que Jesus deixou da graça. André, mas você tá bem, por isso que você fala isso agora. A frase é A essa. frase é essa, muito frase- bom, É né? fácil pra você falar agora que A você frase tem é essa. tudo. É assim mesmo. Mas tem um princípio, cara. E isso é um princípio que Jesus deixou pra nós. O que Jesus fez quando É Tomé... a conversinha, né? Quando Tomé falou assim, mas o que Jesus fez quando Tomé falou assim, mas eu não vi, né? Eu preciso ver. E aí Jesus fez o quê? Quando ele se apresentou, falou assim, toca o quê? Toca nas minhas mãos do meu lado, feridas. Tá aqui, ó. Exatamente. Tá aqui. Irmão, só para pensar que Jesus, quando estiver no céu, ele tá glorificado, mas as feridas estão lá na mão dele. A cicatriz tá ali, a minha Ali. ferida tá ali. Irmão, só pode falar de dor aquele que tem cicatriz. Então, toda vez que chega alguém e fala assim, mas você tá... Irmão, pra você tá lá no propósito, suporta o processo. Mas tem um desafio aí, posso? Pode. Deixa eu mexer esse bolo aí. Manda aí, Vamos manda aí. embora. Igual uma faculdade. Você pega lá a faculdade de medicina. Ok. Cara, tá um médico bonito lá Claro. na foto. Você pega a veterinária. Claro. Tá lá o cara com o Golden do lado lá. Uhum. Porque as pessoas querem o resultado. Sim. Mas quando vai ver o processo do veterinário, o cara tá lá examinando a os anos vaca, de Os estudo. 5 anos que ele ficou lá. Tá louco. Aliás, tem um cheio de vídeo que sangue. Imagina eu sou uma apaixonado propaganda. por Não, ele, Ninguém cara. tira foto do processo. As Exatamente. pessoas não querem o processo. Tem um vídeo, exatamente. Tem um Ninguém vídeo- tira foto do processo, só do resultado. Tem um vídeo do Elon Musk. Já larguei outro corte aí, viu? Verdade. Mas tem um vídeo, cara, do Elon Musk que eu gosto muito, que ele fala sobre isso. Uma pessoa entrevista ele e fala assim, você acha que a faculdade é necessária? E ele responde, ela não é precisa, mas ela é necessária. E aí a pessoa fala assim, mas por quê? Ele fala assim, porque é lá que se aprende paciência, Mais do que o conteúdo, né? mais do que conteúdo. A convivência, né? É lá que você vai aprender a lidar com pessoas que não têm Relacionamento. os mesmos valores que você. Perfeito. É lá que você vai ter que aturar aquele professor que não sabe ensinar, mas você tem que tirar nota. Sim. E no mercado é assim. Perfeito. Agora a pergunta pro crente é, e aí? E nós, né? Igreja é necessária? Claro, né? Vou dar uma de Elon Musk também. Porque é lá que eu tenho que aturar o meu irmão que tem Exatamente, bafo. relacionamento, É lá né? que eu tenho que ver os pecados do meu irmão. Irmão, igreja é o lugar de se abrir geladeira um do outro. Dá pra pensar? O problema é a imagem que se tem, né? A expectativa que você coloca. Que tipo de expectativa você coloca? Exatamente. Que aí você vai se frustrar. A gente ganhou recentemente esse princípio, né? A gente tava falando. A gente faz parte de uma igreja tradicional, ser presbiteriano, né? Também, né? E nós temos algumas divergências doutrinárias, mas, irmão, eu amo meus irmãos. Nasci nessa igreja. Eu nasci como filho de Deus dentro dessa igreja. Então eu não posso fechar os Tem olhos. uma gratidão. Tem uma gratidão, honra, as pessoas que Acolhimento, construíram, né? tudo isso. E, cara, e Deus deixou algo no meu coração. Não é aonde você está, é como você está. Irmão, eu sou discipulado pelo neto do cara que também me discipulou, que é o fundador do Word of Life no Brasil, que é o Palavra da Vida, que é o pastor Davi Cox. E, cara, e ele é mais novo que eu, e eu o respeito como meu pastor. Perfeito. E é assim que é. É. E é assim que é. Isso é uma questão de processo e propósito. O que você falou ali, o rapaz ainda perguntou, não, mas a Bíblia não diz lá que
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Pois é, a neurociência explica isso. Eu falei, você, mais uma vez, está tentando usar a Bíblia, Para tentar. Deve ser o contrário, né? o caminho inverso. É o inverso, sempre é o inverso. Aí eu cara. falei, você sabe onde está escrito? Ele, não. Eu Não. falei, pois é, você só pega o versículo que convém. Você sabia que está escrito em Hebreus 11? Você leu já o contexto de Hebreus 11? Sobre que tipo de fé é essa? Uhum. Aí ele, não, mas vamos ler junto agora? É. Pela fé derrotaram impérios, pela fé abriram boca de leões, Mas pela fé entregaram o seu filho, pela fé isso. é só prosperidade ali, né? É só prosperidade. Pelo Só contrário, prosperidade. só Aí tá homens que afim de todo o processo, sofreram, não, né? que sustentaram processos dolorosos pela Fé. É. Irmão, pela fé, crendo numa promessa que eles não usufruíram, porque estava destinada a nós. Eles viram de longe, mas o versículo da minha vida, que é o versículo mais lindo da Bíblia, é: homens dos quais o mundo não era digno deles. Irmão, você me fez lembrar que Chorou. no processo disso tudo que eu passei, uma das noites eu estava perdendo minha casa. Minha casa estava indo pro leilão. E eu dobrei o joelho na escada daquela casa. Graças a Deus eu tenho a segunda. Já estamos para a terceira casa, pela graça de Deus. Mas naquela casa eu dobrei o joelho. Minha esposa está aqui. E eu devo muito. Ela vai estar falando depois com a gente aqui, mas eu dobrei o joelho ali. E pela fé, eu criei que Jesus ia mudar aquela situação. Perfeito. E Jesus mudou, cara. É isso aí. E Jesus mudou. É isso aí. Jesus mudou. Eu não sei como você está hoje vendo esse podcast, mas o seu fim é o início dele. É o início dele. Perfeito. É sobre isso. É sobre isso. Céu, eu vou falar um pouco sobre neurociência aqui, que vocês falaram sobre isso, e eu acredito que na minha vida o autoconhecimento dos livros, dos cursos, das mentorias, ajudou a curar o meu processo de entendimento das coisas. Porque eu tinha muita coisa do básico que eu ainda não entendia da vida, sabe? Sim. Então, tipo, me ajudou a entender das emoções, entendi que eu tinha... O meu processo cognitivo também, eu tinha um déficit de atenção muito forte. Então, quando eu comecei a buscar mais conhecimento, eu fiquei com a escuta mais ativa. Eu tinha uma escuta muito desafiadora, cara. Numa conversa, num diálogo, eu só falava. E quando eu não falava, eu estava pensando no que eu ia falar. Difícil, né? Não prestava atenção, né, no que estava ia falando. ouvir as pessoas. Perfeito, perfeito. Então, quando eu comecei a ler, estudar, fazer cursos, isso me curou dessa situação. Mas a minha real identidade eu só encontrei em Deus. Perfeito. Amém. Não foi a ciência que me apresentou quem eu sou. Perfeito. Por mais que eles tentem, eles tentem trazer uma Sim. cura de identidade. Sim. Mas ele talvez organiza o caminho um pouquinho, ele limpa, né? Tira um pouquinho ok. da sujeira que está no caminho, clarifica, Ok. mas quem consolida, quem traz realmente... Porque Jesus o agradece. o autoconhecimento é ruim? Não. A autoimagem é ruim? Não. Agora, o que é que o evangelho vai fazer com isso? Você vai receber tanta revelação de Jesus que o seu autoconhecimento e a sua autoimagem vai ser ele. Amém. Muda. Amém. Você percebe? É o lance da senhora falar. Porque a Jesus, maior- você aqui. Exatamente. A maior revelação bíblica está lá em Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, aos quais Deus quis dar a conhecer. Isso é Cristo em vós, Oh. a esperança que a glória tem. Uhum. É quando você enxerga, que a gente tem mania, Céu tá ensinando bacana, André tá ensinando bacana, a gente consegue ver Cristo no outro. Mas o nível de profundidade de transformação é quando você consegue ver Cristo em você. É. Esse é o maior nível que você pode chegar de revelação e de transformação. Você vê ele em você. E Você posso- fala, e posso cara, te- o que minha mãe gerou não existe mais não. E posso te dar um testemunho muito rápido, Céu, sobre isso, irmão. Esse ano foi um ano que Deus me chamou para intimidade. E eu tive 6 meses de dores incessantes abdominais, que depois eu descobri que era uma vesícula, que eu já tinha perdido até a vesícula, que ela tava até podre dentro de mim. Comprometida. Prometido, E durante 6 meses eu levantei minha esposa está aí comigo, ela lembra claramente, das 3 às 5 da manhã. E Deus me levou para um lugar
de intimidade. Irmão, você é o que você contempla. Perfeito. Você é o que você contempla. No lugar de intimidade, meu irmão, ali, cara, ali é onde você se abre. É o lance que eu falei do Salmos 25:4, né? Essa palavra intimidade é divã. E divã no grego era aquele lugar onde os caras entravam tudo pelado, nu, falavam um da vida do outro. É o que Deus você quer, se expõe, né? É onde você se expõe. Exatamente. Onde você se expõe, onde você tá. Fala qualquer coisa. Você tá lá e fala, pai. Ó, E aí entra o lance de línguas, né? Você falar pra si mesmo, né? Exatamente. Na edificação. E você tá ali. Eu sei que é difícil pros tradicionais entender Sim, isso. não, mas eu entendo. Mas Eu tive experiências. e aí você é o lance que você é você e Deus. E é onde ele mostra, cara, olha, filho, eu te amo tanto. Por que mentiste? Por que mentiste? Filho, eu te amo tanto. Posso pegar essa continuação? Manda aí, mano. Testemunho também. Eu sempre pedi pra Deus, né, nessa minha parada assim, eu falei, Deus, eu quero ter as minhas experiências. é Eu sobre gostei isso. dele, Eu viu? falei assim, eu não quero ficar falando, tipo, é legal assim, né, mas a gente tem que viver, né? Claro, a claro, experiência. claro, Eu pedia. É isso aí. E algumas coisas aconteceram que era muito distante. Veio uma pessoa que tá distante da minha família, falou, preciso falar com você dia 8/12, às 2 da tarde. Eu falei, isso, né? E essa pessoa veio, não vou abrir aqui agora, porque isso expõe outras coisas. Sim. Aí eu, poxa, legal, absorvi, falou coisas pra minha esposa estava grávida há 5 anos tentando, vários acontecimentos no meio. E ela estava grávida, ela deu uma bíblia para cada um, escreveu, falou, para você, ela falou assim, ó, curte sua gravidez, Deus não faz um milagre incompleto, tudo é completo. Então, essa menina vai estar no seu colo, cara, e curte isso. É uma coisa óbvia que você fala para quem tá grávida. Uma coisa óbvia que você fala para quem tá grávida. Para mim, ela fez outras revelações. Minha vida estava tudo normal. Até 4 dias depois. Começou uma coisa atrás da outra. Pá. Eu não vou abrir aqui os detalhes. Vamos deixar para um próximo. Aí, ó, já pega o próximo. O próximo tem que trazer o André de novo aqui, irmão. Aí o que aconteceu? Em fevereiro, minha filha decide nascer. A gente tava de 6 meses. Minha filha nasceu de 680 gramas. Ficou entubada, a gente ficou 4 meses na UTI. E aí, pegando o que você tava falando, que o pai cuida da gente. Quando eu tava com a minha filha ainda, entubada, né? Que a gente faz o canguru. Sim. Né? Cara, e aconteceu vários milagres durante este processo. 2 coisas aconteceram. Eu pedia para Deus uma relação, e nessa revelação, né, na minha experiência, e nessa revelação que eu tive, a menina falou assim, ó, cara, você vai descer profundo, sua vida vai virar de cabeça para baixo, mas lembra que Deus está lá e Ele só quer estreitar o relacionamento com você. E aí, como foi acontecendo algumas coisas com ela, quando veio esse negócio da minha filha, que eu quase perdi a minha mulher e minha filha, as duas estavam em risco de vida, cara, eu pegava a minha filha nasceu com a cabecinha do tamanho de um limãozinho grande, assim, ó, 600 gramas, 680, era menor da incubadora. Um dia eu tava com ela aqui, eu falei assim, ó, filha, o que a gente fala pros filhos quando a gente tá... Eu aprendo muito com os meus filhos. Eu falo assim, ó, filha, não fica assim, vai dar tudo bem, papai tá aqui. E aí veio na minha mente, assim, Espírito Santo falando assim, ó, papai tá aqui. No mesmo lugar que eu carregava minha filha, pensando assim, ó, papai tá aqui, eu senti Deus me carregando, falando assim, ó, papai também tá aqui. Que coisa linda. Cara, então, Coisa assim, linda. a gente, esse é o lance de você se sentir... E a experiência com a paternidade de Deus, cara. Meu Deus. É única, cara, é tipo, única. E ali foi a minha relação íntima com Isso, Deus. isso tem que ter. Porque Deus falou, você quer experiência? Quer o processo? Você quer A experiência? gente pede, né? A Vai gente aguentar o fala- processo? E quer o como a propósito? paternidade Você quer o aguça propósito? isso na gente, né, cara? Demais. Aquele mocinho que tá ali, ó, Davi, meu filho, ele tinha 1 ano e pouco. Eu tava no interior pregando, eu levei ele e minha esposa, ele é o meu mais velho. E eu sempre questionava, Deus, por que as pessoas levantam a mão em adoração, né? Por que a Bíblia fala sobre isso? Que você tem que render graças, levantar sua mão. O que é que tem a ver levantar a mão? E eu não... Eu gosto de fazer pergunta para Deus. Cara, eu perguntei pensando. Ele estava na minha frente, passou uma moto, fez um barulho muito grande. Ele se assustou, começou a gritar, né? Correu para mim, levantou as mãos. Pronto, eu já tinha E minha é resposta. isso. E aí ele falou, né? Papai, me ajude, papai, me ajude. Ele estava aprendendo a falar ainda. Então, na hora eu tive minha resposta.
Mão, braço na Bíblia tem a ver com a nossa justiça. É. Né? Maldito homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua Deuteronômio, força. né? Deuteronômio. Né? Entende? E aí, quando você levanta as suas mãos, você está rendendo a sua justiça a Ele. É dele. A sua força. Ele, Senhor, você está dizendo, Senhor, sem você eu não consigo. Eu preciso de você. Me ajuda. Benção. Cara, essas experiências de paternidade são coisas Foi uma atrás da outra, cara. Foi sensacionais. Virada de chave. Foi Na bizarro. minha vida... Temos 3 pais aqui e a gente profetiza que você vai ter muitas experiências Amém. quando você for Jesus. pai. Vai ter mais filhos que todos nós juntos. Amém. Vai... E vou expandir, vou trazer filhos de Deus para a terra, né? Porque Amém. É isso aí, essa você onde pegou lá vai ser do Ió. de família, né? Eu tive algumas viradas de chave na minha vida. A primeira foi quando eu entendi que eu não sabia de nada. Quando eu falo assim... Importante essa. Porque foi uma metanoia ali, realmente. Quando eu li um livro chamado Dinheiro Emocional, do Thiago Brunet, e foi uma prima minha que acabou de ler e falou, primo, olha que livro legal. Aí, até ali eu não tinha lido nenhum livro. E ali foi a primeira. Ali eu não esqueço, foi em abril de 2018 isso. Depois dali eu comecei a mergulhar, estudar. Entendi. Aí eu falei assim, entendi, cara, existe um mundo que eu ainda não conheço. E existe um mundo dentro de mim, tem coisas que eu não conheço dentro de mim. Essa foi a primeira virada. Depois disso, a minha segunda grande virada foi entender que Deus era meu pai e eu não sabia disso. Perfeito. Quando você tem essa Deixa grande eu- visão de paternidade, Paternidade. isso muda demais você. Deixa eu aproveitar Muda esse demais. gancho para a gente falar sobre arrependimento. Sim. Posso? Posso? Ou você ia concluir? Eu ia concluir. Conclua. Vamos lá. Primeira foi realmente entender que eu não sabia. A humildade começou a Ok. surgir ali. A segunda foi paternidade. Sim. Porque a gente só entende a nossa real identidade entendendo quem Deus é. O caráter de Isso. Deus. É isso mesmo. Então, Ok. Deus se revelou a mim como pai. Eu entendi que ele sempre cuidou de mim Sim. na minha vida. Sim. Nos momentos que eu mais reclamava, que achava que estava tudo contra mim, na verdade ele estava comigo ali. Amém. Aí ele trouxe, ressignificou tudo isso. Aí depois eu entendi quem eu sou nele como filho, que realmente Perfeito. é a minha real identidade. Perfeito. Esses foram os 3 pontos da minha vida que eu posso dizer de maior metanoia que eu tive. Vamos lá. Arrependimento ou arrepender, no Sim. grego, tem vários tipos. E, infelizmente, a gente considera só arrependimento de pecado. Quem cometeu algum pecado, vem aqui na frente e quer se arrepender. Essa imagem da gente, mesmo sabendo que isso nunca houve na Bíblia. Né? É a pura verdade. Nunca teve isso. Arrependimento no grego é metanoia, mudança, noia, mente. Mudança de mente. Uhum. Existe outra palavra no grego que é metamelanoia, que é o que a gente chama de remorso. Ele fez algo contra mim, ele se sente triste ali, mas isso não muda a mente dele. Então o que muitas vezes as pessoas provam não é metanoia, é metamelanoia. É remorso. Né? Chora ali um pouquinho, fica de joelho, É. enxuga e obrigado, Deus. Valeu, tchau. No Muda. dia seguinte. Eu me sinto perdoado, então Sim, agora eu vou, sim. mas não muda, aí amanhã tá lá de novo. Aham. Então, vamos lá. Qual é o versículo mais usado para arrependimento? Parábola do filho pródigo. Uau. Filho que voltou arrependido. Uma das palavras que eu mais amo, cara. Pois é, mas vamos quebrar uns biscoitos aqui agora. Sim. Bora. Pode? É Pode. porque não é a palavra do filho pródigo, é a palavra dos filhos Exatamente. pródigos. Não, e pródigo nem está na Bíblia, ali foi Aham. o tradutor que colocou. Foi. E pródigo não é perdido, pródigo é quem desperdiça os bens. É isso aí. E aí, eu tenho uma mensagem que eu digo, a gente sempre olhou para o filho errado, né? É. E nunca se examina o contexto. Primeiro que Jesus começa Lucas 15:11, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Nunca você pode partir daqui. Você tem que saber o que ele estava continuando, com o que ele estava falando, por que ele estava falando. É. Então, quando você vai para o versículo 1, você via que havia todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para o ouvir. Publicanos eram os da fora da casa de Israel, Sim. a escória da sociedade. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam o fato de Jesus comer com esse povo. Então nós temos aqui o público de Jesus, os de fora e os da casa de Israel, Sim. certo? E o motivo pelo qual ele vai discorrer o ensinamento, Sim. que era a murmuração, cessar a murmuração. Aí, primeiro o público de Jesus, os de fora. Então ele tem que começar com a parábola para comunicar para quem? Os de fora. Os de fora que estão ali. Então ele fala, certo homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu,
ele deixou as 99 do deserto e foi em busca dele. E achando, colocou no seu ombro, voltou para casa. Ou seja, estava perdido fora. Publicanos e pecadores de fora. Sim. E aí Jesus chamou os amigos e tal, alegrai-vos comigo, achei minha ovelha perdida e tal. Aí ele diz, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Oh. A minha pergunta é, o que é que a ovelha fez? Nada. Qual foi o esforço dela? Nada. Dela, A Bíblia não diz nem que a ovelha fez um mé, nem um amém, né? nem um amém. Então a gente precisa entender sobre o arrependimento. É isso aí. Arrepender é o quê? Que processo essa ovelha passou? Porque a glória da parábola é toda do pastor. Sim. Ele foi atrás dela. Ele foi atrás dela, ele pegou ela, botou no ombro, não diz que ela voltou. Ele achou ela. Sim. Entende? Então, a glória aqui é do pastor. Primeiro ponto. Talvez não seja esse arrependimento que a gente pensa. Sim. Mas vamos lá. Então, ele tem um público também, fariseus e escribas estão reclamando, então ele precisa de uma parábola para comunicar para quem é dentro de casa. Então, agora ele fala sobre uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu a dracma dentro de casa. Ela varre a casa, acende a candeia, acende a luz, até encontrar. E achando, chama as vizinhas, festeja a festa diante dos anjos de Deus quando um pecador que se arrepende. Aqui no caso, não está falando da dracma. Quem está perdido aqui é a mulher. Que ela vai ter que ter a sua casa varrida, purificada e iluminada. Nós somos a casa. Isso aí. Precisamos ter uma mente purificada. Essa daí bugou. E iluminada. Iluminada. Isso é arrependimento? Sim. Então eles não estão entendendo sobre dracma, ovelha, então Jesus tá bom. Continuou. Certo homem tinha quantos filhos? 2. Quantos públicos? 2 públicos. Um disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E a Bíblia diz, ele lhes, plural, repartiu os haveres. Ou seja, o mais velho também ficou com a parte dele. É isso aí. Então esse aqui, depois de um tempo, pega os bens, sai da casa do pai, se desconecta do pai, ok? Vive dissolutamente, gasta tudo, por isso ele é pródigo. Cai em si, depois de passar necessidade e ter que desejar até comida de porco. Cai em si, ali não é metanoia. Não. Ali era o estômago dele falando. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele voltou pelo quê? Pela fome. Porque ele entendia quem ele era? Ele estava com fome. Não. É dependente. Não. Então, a Bíblia diz que ele decidiu vir para o pai. Vinha ele de longe. Oh, gente. Não foi ele que voltou. A Bíblia diz que o pai corre atrás dele. Verdade. Eu não vou poder expor toda a revelação dessa parábola, porque senão a gente precisava de 2 podcasts. Sim. Mas só o ponto de arrependimento aqui. O pai vai até ele. Ele prepara o discurso e vem dizer, eu pequei contra o céu e contra a terra, já não sou digno de chamar teu filho, trata-me como um dos teus servos. O pai olha para o servo e diz, sirvam a ele. É isso aí. Porque a metanoia aqui não é... O pai ignorou o que ele fez, porque o pai nem esperou ele falar, foi ao encontro dele, abraçou ele e beijou. A Bíblia diz que o pai teve compaixão dele. Sim. A metanoia aqui, que é uma das mais importantes, cara, que esse cara passou, não foi se arrepender pelo seu pecado. Foi uma mudança de mentalidade a respeito de quem era o seu pai. Literalmente. Cara. E de quem ele era. Literalmente. Porque ele quis voltar como servo. Literalmente. Mas o pai botou uma roupa nele, botou um anel, botou uma aparência de quê? Filho. Metamorfose. Filho. E aí traz ele de volta e festeja. Vamos festejar, porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, não voltou para casa. Amém. Quando ele volta para casa e festeja, o mais velho, segundo o público, se nega a comer junto, que é que eles estavam reclamando. Os publicanos estão comendo com Jesus, isso está errado. O Deus ultra mega santo que eu conheço não faz isso. Ele se nega a entrar na festa, porque ele se achava bom demais. Ele diz, pai, há quanto tempo eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e você não matou nenhum cabrito para mim? Vem esse teu filho aí, que desperdiçou os bens com prostitutas, e você mata um bezerro para ele? Isso é escandaloso, cara. Para o judeu ouvir isso, Sim.
Como é que o pai bota uma sandália no pé de um cara que não merecia? Sim. Merecimento. Imagine o povo de Israel que soube da história que quando Moisés se apresentou, Deus falou, tira a sandália que o lugar é santo. Como é que esses caras vão ouvir agora Jesus pregando um Deus que diz que o filho que não merecia bota a sandália? Que agora é ele que é santo. Entende? Então você começa a... Peraí, tem alguma coisa que não está se encaixando. Santuário somos nós. Então ele chega e diz, se te sirvo. E o pai diz, tu és meu filho. Tudo que é meu é teu. Cara, eu fico imaginando Deus falando isso pra mim, velho. Jesus, anda. Eu penso nessas referências. É isso aí, cara. E é assim que a gente tem que enxergar. Porque o fator aqui, eu fico mais enérgico quando eu falo disso, porque é uma graça tão escandalosa que a gente transformou em religiosidade. A gente focou num filho. Quem quer o filho pródigo, vem aqui e volte para Jesus. Não é isso. Não é sobre isso que Jesus está ensinando. Não. Então, eu brinco aqui, né, que se fosse da versão Céu Fernandes atualizada, ia estar assim, ô sua anta. Tudo que é meu é seu, você é meu filho, você não precisa trabalhar para isso não. Você poderia pegar quantos cabritos você quisesse, a hora que você quisesse, fazer quantos churrascos você quisesse com seus amigos, você está querendo merecer isso? Então eu digo que um estava perdido nos seus pecados e o outro estava perdido na sua própria obediência. Cara... Nenhum dos dois se enxergavam como filho. E é essa metanoia que Jesus está falando. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Quando ele para de se enxergar como servo, como pecador, como pó e cinza, ele começa a se enxergar como filho, herdeiro. Amém. Porque quem pede coisas a Deus, implora coisas a Deus, não sabe o que tem. Não sabe. Não tem noção. Não tem noção. Porque eu só peço uma coisa que eu não tenho. Você concorda comigo? Eu creio. Aí Se eu já sou herdeiro... Da parábola dos talentos. Quanto melhor mordomo eu for, mais eu desfruto enquanto tô aqui. Exato. Eu vou multiplicar só o que vou cuidar ele me deu, entende? Então, a gente não está falando de arrependimento de pecado, apesar de existir isso. Sim. Quando Pedro prega, 3.000 judeus estão lá e perguntam, o que é que a gente faz agora? Porque judeu está debaixo da lei mosaica, das obras da lei, ele pergunta o que faz. Ele está sempre focado no que ele faz. Pedro fala, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos da forma como você enxergou Cristo. Se converta. Jesus também fala, arrependei-vos porque é chegado o reino. Mude a sua mentalidade para melhor, porque agora você vai ter que ter uma mentalidade de governo. Tem algo nesse processo. Eu concluo aqui. A palavra arrepender no grego possui dentro dela o prefixo ré. Sim. Que é voltar. Voltar. À origem. Arrepender. Pender é algo elevado, que está pendendo. Então, a tradução mais prática. Eu aprendi isso com o Dr. Miles Monroe. Sim. Ele disse que arrepender significa voltar ao estado de pensamento elevado da origem. Uau, sensacional. Isso é metanoia. Sensacional. Não é pensar diferente apenas um erro que eu cometi. Não. E parte da imagem, porque você falou algo muito bem. A forma como eu te enxergo, né? Você falou, você é resultado que você contempla, né? É isso. A forma como eu te enxergo determina o que eu vou receber de você. Amém. É isso mesmo. É por isso que Jesus ele se manifestou. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição. Porque a forma como ele se apresentava determina o que você iria receber dele. Céu, já parou para pensar? Numa coisa nessa parábola? Que quem não participa da festa não é aquele que não reconheceu o pai, mas é aquele que não reconheceu o irmão. O irmão, exatamente. E o que nós temos dentro das nossas igrejas? Por que ele não reconheceu o irmão? Porque ele se achava o quê? Merecedor. Irmão, eu vivi isso. Quando você faz isso, cara, quando você volta se acha merecedor, aí vai o começo do podcast. Quando você se acha merecedor, você acha que ninguém merece. Irmão, você tende a julgar alguém sempre na área onde você é bom. Isso é... Onde você obedece. Forte. E isso é mais danoso do que qualquer outra, porque isso gera exclusão. Isso gera rejeição, acepção. Por isso que as nossas igrejas estão tão desfaceladas no Brasil. E você vê gente pulando de galho em galho. Exatamente. Tentando
ter o senso de pertencimento. Isso. Porque tem exclusão. Buscando, exatamente. É. Exatamente. Quero ser mais Vai bem. ser aceito, né? Eu quero ser aceito. E o maior confronto que eu tenho visto, que eu tenho lamentado, Uhum. que mais me indigna, é as pessoas resistirem à graça. Total. Porque minha última oração religiosa foi: Deus, o que é que eu preciso fazer para você me abençoar? Eu estava morando na casa de minha sogra, também quebrei. Sim. Bem-vindo. Bem-vindo ao Você grupo já de morou na Leonardo. casa da sogra? Ainda não? Ainda não. Não, ele não vai morar. Em nome de Vamos orar. Jesus, Mas esse eu- homem vai eu- ser um abençoado. Podia mudar, inclusive, o tema do ex-quebrados. Mas Já eu tava. quebrei. Minha esposa tinha falado, minha sogra, muito sábia, ela disse: ó, Davi tinha nascido, né? E ela falou: vocês vão ficar aqui até quando ele completar 3 meses. Isso aí. Deu 2 meses e 2 semanas, eu já tava. Sem grana, sem nada, saber o que é que eu vou fazer. Uhum. Minha esposa, minha sogra disse isso e foi bom, porque isso estava me estimulando a crescer. Graças a Deus por ela. Cara, eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, o que é que eu preciso fazer? A minha consciência de legalismo. Sim, sim. Deus, você precisa de mim, né? E aí? E a resposta dele foi: eu não preciso de você para te abençoar. Aí eu: hã? Eu falei: peraí, tem alguma coisa da diabo isso não. E eu falei: e agora? Esse agora ainda é legalismo, né? Sim. O que é que eu faço, né? Uhum. Ele disse: levante as suas mãos e agradeça pelo que já foi feito. Fé não é crer no que eu vou fazer. Fé é crer no que eu já fiz. Amém. Em 1 semana, alugamos um apartamento, ganhamos todos os móveis Amém. e nunca mais precisei voltar para lá. Amém. Amém. Eu creio que a escassez, que tanto falada, ela vem disso, de você não reconhecer aquilo que você já tem. É a base. Então, se você não vê aquilo que Deus já deu para você, aquilo que Ele já declarou sobre você, se você ainda não reconhece o poder da palavra, porque tudo foi feito com a palavra. Uhum. Então, foi uma das grandes viradas da minha vida, declarar coisas, mas eu preciso saber o que eu vou declarar, o que eu vou falar, né? Por que eu vou falar? Então, quando você entende o porquê que você vai falar, Aí vira um papagaio, né? Quando não sabe. quando você não sabe, você só repete aquilo que falaram para você. É. Agora, quanto é poderoso você saber que você é filho de Deus. Falar sabendo quem Falar você sabendo, não é uma repetição. A essência. Não é. Muito bom. Isso faz parte de mim. Isso me preenche. Porque aí você vai saber Todos que os você dias. falando é a mesma coisa que Deus falando. Exato. A essência. Aí não tem como não acontecer. Não tem. Não tem. É um outro nível, né? É outro nível. É outro nível. Não, cara, sabe bom. que... Passa um filme na cabeça Falei dela. logo a É, parábola do filho irmão. pródigo, que é o que ele mais gosta. Irmão, não é porque eu vivi isso. Viveu Eu isso, vivi isso. Quando Acessou eu deixei aí, não minha foi? casa e eu voltei pra igreja, cara, eu era o filho pródigo. Sim. E você me fez relembrar uma situação que eu vivi recentemente. Um caso muito específico de um jovem que deixou sua esposa, adulterou com uma mulher casada, numa cidade pequena, igual Atibaia. Então você imagina como é que isso reverbera no meio cristão. E eu fiquei 1 ano, cara, chamando esse cara e falando as mesmas palavras que eu tinha ouvido. Toda vez, eu não tinha o WhatsApp dele, mas eu tinha um Instagram, e toda vez eu mandava uma mensagem falando: o pai te ama. E eu tô aqui de braço aberto para falar sobre isso com você. E depois de 1 ano, esse cara sentou comigo. Eu abracei ele. O cara tava acabado. Sim. Tava como um filho pródigo. Como eu cheguei na igreja, ele chegou. E ele foi massacrado, cara. Mas ali na mesa, o tempo de mesa que eu tive com ele, ele abriu o jogo, contou tudo o que aconteceu. Eu não esperava que ele ia contar os detalhes das coisas. E eu tive a oportunidade de olhar com os olhos de Cristo. E fazer o que fizeram comigo. Cristo pra ele, né? E que fizeram comigo, entendeu? Porque, irmão, ele voltou pra casa dele. Eles estão bem reunidos de novo. Ele acabou de linda. terminar o seminário do Rema lá, do Verbo Vida. Coisa linda. E essa semana eu recebi a notícia, ele e a esposa estão em Orlando, na Flórida, onde meu sócio tá lá, né? Que maravilha. E Você vê o fruto, né? por isso Resultado é uma coisa, fruto é por outra. isso quando você falou dessa parábola, ela mexeu muito comigo, porque realmente de novo, né? Só pode falar de dor aquele que tem cicatriz. A gente não pode ser nem o mais novo, Não, nem o mais velho. não. Nenhum. Pedreja É, quem tá lá. exatamente. Porque
nesse contexto, Jesus está querendo ensinar algo poderoso que a gente nunca se atentou. Uhum. Com quem ele se identifica nessa parábola? O que Jesus é pra gente? O pai. Não. Não? Jesus é nosso irmão mais velho. É verdade. Na essência, ele é nosso irmão mais velho. Sério, o irmão mais Nosso velho. irmão mais velho. Então, a gente deve ser irmão mais velho, Amém. mas não segundo esse modelo, segundo o Não, modelo de acredito Jesus. nisso. Vem, Que deixa eu corre. te abraçar. Vem. O pai só precisou ir porque o filho se negou. Verdade. Então, existe Uau. uma busca por Que se negou. filhos por pessoas que não são filhos ainda. Isso é importante. Uhum. Mas eu tenho entendido que o pai também está Amém. querendo enviar a gente para Amém. buscar Amém. filhos que Amém. deixaram a casa. Olha, o Espírito Santo colocou algo no meu coração aqui que eu quero colocar já. Se você está assistindo essa live e você é o filho pródigo, volta para casa. Perfeito. Volta para casa. E se você é o cara que está recebendo uma pessoa dentro da sua igreja, ame-o como Cristo Perfeito. amou. E assim é. Eu tive uma experiência, E assim é. não sei nem como é que tá o horário aí, viu, David? Porque A gente já tá. podcast vigília, né? Pode falar chamar. rápido. Podcast vigília. Pode. É vigília, podcast vigília. Nos meus últimos 2 anos Sim. de música baiana, eu falei que eu não ia renovar contrato, então os investimentos caíram. Então, Claro. eu saí de cantor revelação no carnaval a fazer show em qualquer lugar para qualquer tipo de público. Uhum. E eu me lembro que fechou uns ensaios. Ensaios eram shows por semana em uma cidade próxima a Salvador, que eu também não vou citar o nome. Mas tipo, cara, a gente saía de Salvador de van 3 da manhã para fazer um show 4:30 da manhã, 5 horas da manhã no lugar, para 6, 7 bêbados. Só a metade da banda. Então eu tava, que isso, cara? E aí 4 shows a gente fez nessa cidade, Sei. 3 shows a gente fez nessa cidade, e eu me questionando. Só que no quarto show, antes do quarto show, eu peguei meu violão no quarto, esperando a van, né, chegar. Sim. Veio uma presença invadir meu apartamento, eu comecei a cair de joelho, ele chorando, quebrantado, senti a presença do amor de Deus, e eu falei, cara, que é isso, o que tá acontecendo e tal. E automaticamente, quando eu vi que o horário da van chegar estava se aproximando, eu falei, cara, ô Deus, cancela esse show, tá tão bom aqui, eu não quero... Aí liguei para um pastor, meu pastor na época, eu falei, pastor, ore aí, ele falou, não quero fazer esse show não, cara, a presença de Deus tá tão boa aqui no quarto, eu quero ficar aqui, não vou ganhar nada com esse show e tal. E ele falou, Céu, que seja feita a vontade de Deus. Eu falei, a vontade de Deus eu tá lá, né? E eu questionando, mas eu tinha meu contrato, eu tenho que ser correto, e fui. Sim. Quando eu entro na van, que o Espírito Santo falou comigo, você tá querendo saber o que você vai fazer esse show, né? Eu falei, por favor. Aí ele me fez lembrar que o apresentador do evento, eu tinha dado uma entrevista na rádio com ele, e ele tinha falado que ele era afastado do evangelho. E aí o Espírito Santo falou comigo, você só tá fazendo esses shows porque eu quero que ele saiba que eu tenho saudade dele. Eu falei, não, você está de brincadeira. Você programou 4 shows em uma cidade só para alcançar um? Eu falei, tá. E ele, vou dizer mais. Eu falei, o quê? A presença que você sentiu não é porque você é bom, não. É porque eu precisava deixar você sensível para entender o que eu estou falando com você agora. Eu mesmo. Eu falei, Cara, eu cheguei no evento, Sei. reuni uns 2 músicos que eram cristãos também, a gente chamou o cara, ele era bem resistente, ele estava com a esposa no dia, e fui bem direto com ele, eu falei, você sabe que esse show aqui tá acabando com a minha carreira, eu não tô ganhando nada aqui, isso aqui só tá queimando minha carreira, e hoje eu usei perguntar a Deus por que eu tava fazendo esses shows, e ele me disse que eu só tava fazendo esses shows por causa de você, porque ele tem saudade de você. Eu falei, Deus, por que eu não falei isso antes? Porque ele não estava pronto. Mas esse dia, quando eu falei isso, ele quer voltar, ele voltou. Amém. Quantos shows eu fiz nessa cidade depois? Nenhum. Acabou. Acabou. Então eu creio num Deus que foi capaz de fechar 4 shows para alcançar um. Amém. Ovelha. Amém. É isso mesmo. Ovelha perdida. É isso mesmo. Às vezes a nossa prosperidade, o nosso crescimento, É. não é só pra gente realmente Não. estar bem, e Deus quer que a gente viva bem, mas é para alcançar Para pessoas. alcançar Sim. pessoas. É isso. Uma mudança de rota. Amém.
Se esse podcast conseguir trazer um de volta, Já valeu a pena mais você gravar 200, 300, irmão. Já valeu muito a pena. essa é a mensagem. Amém. A gente precisa dessa metanoia também. Amém. É uma mudança de mentalidade a ponto de fazer com que a gente se compadeça Uou. de quem está se perdendo também. Amém. Porque se eu fui alcançado pela graça, eu não merecia, estava no meu pior momento e Deus foi lá e se revelou para mim, Deus ligou, usou alguém para ligar para mim. Por que não fazer isso Por pelo que outro? não ajudar o outro? Amém. Já estive lá. Porque a gente precisa entender, hoje em dia é muito centralizado no que você vai receber e não no que você vai oferecer. E a igreja passa a ser o quê? Rodízio, né? Rodízio, exatamente. Verdade. Eu não Ok, sei, senhorzinho? eu não sei se existe um caminho único para as coisas, mas eu creio que com Deus, por mais que o homem tente entender tudo, ele não vai conseguir. Realmente a gente depende de Deus para tudo, né? Então, essa coisa do você descobrir a sua identidade, por muito tempo eu buscava propósito, queria saber do meu propósito. Virou clichê isso também, né? Virou clichê, exatamente. Mas eu percebi que o propósito, ele vem depois da identidade. Você não adianta buscar propósito a partir de que você não sabe quem você é. Eles são irmãos, né? Uhum. Eles andam, eles se conectam, né? Então, São poderes gêmeos. exatamente. Olha que interessante. Depois que eu descobri realmente quem eu sou em Deus, Uhum. que Deus veio conectando os filhos para mim. Ele ativa, né? Ativa. Pessoas certas. Você sabe, você vê quem está alinhado, quem não está, quem está buscando, quem está com o coração realmente aberto. E a única coisa que eu precisei realmente entregar para Deus nesse processo foi meu coração. Perfeito. Eu lembro de ter noite chorando. Teve uma que eu parecia que eu estava dentro da barriga da minha mãe novamente, assim, ó. Todo Posição encolhidinho, fetal. Posição Aham. fetal. Senhor, eu não quero ser mais aquele garoto. Não quero mais, eu quero viver o novo agora. Uhum. É o novo. Quero viver algo novo. O novo de Deus. Quem é esse novo? Quem é esse David que eu não conheço ainda? Essa era a minha oração. Porque não tem como. A vida, ela é totalmente diferente depois que você realmente compreende que sem Deus você não é nada. E você, por mais que pareça que você está se diminuindo, não. Você fica mais forte em Deus. Não é isso? Exatamente. Perfeito. A nossa força está nele. Glória. A Glória e nossa, majestade. força, a nossa força é Ele. É ele. Glória, majestade e honra ao Senhor. Quando, É isso. Amém. quando Amém. você percebe que, por exemplo, tava lá essa situação da UTI, né? Cara, não é contato. Contato não pode te ajudar. Sim. Dinheiro não pode te ajudar. Não. Médico não pode te ajudar. Uhum. Nada. Aí, bicho, eu me sinto o cara pelado no tanque de guerra lá. Porque assim, Posto. meu irmão, Não tem o que e aí, fazer. aí você entende, eu acho que quando a gente tá falando de passar pelo processo, eu tenho uma teoria, né? É uma teoria, não é? A pessoa, ela quando ela acredita na promessa, ela aceita o processo. Então, eu brinco com algumas pessoas, eu falo assim, se você morresse hoje, você sabe pra onde você vai? Por quê? Porque eu acredito na promessa de Deus, aí eu aceito copiar e tentar seguir, ser um mini Cristo, né? Eu aceito, mas por que as pessoas não aceitam o processo? Porque eu não acredito que elas acreditam no processo. Elas acham que vai morrer, vai reencarnar. Porque Sim. quando você crê, não tem como você não... Exatamente. É aquele estudo que eu acho que eu falei, não sei se foi no podcast com você. Alguns cientistas fizeram um estudo com ratos e colocaram alguns ratos na piscina. Aham. E eles queriam testar a força dos ratos, até onde os gatos aguentam. Certo. E aí, 15 minutos depois, os ratos já estavam esgotados. Sim. Eles não deixaram os ratos morrer, né? Sim. Tiraram, colocaram os ratos para descansar. Sim. E comprovaram que 15 minutos é o máximo que eles durariam. Ficaram nadando, desesperados. Sim, sim, sim. E alimentaram os ratos, botaram eles para descansar, colocaram de novo na piscina. Quanto tempo você acha que eles duraram? Menos. Não. Não? Foi mais? 60 horas. Uau. Cara, Porque desenvolveu neles uma expectativa de que a qualquer momento alguém ia resgatá-los. Faz sentido. O fato deles saberem que tem alguém... Que vai importa mais o processo. Aguenta mais. Ó, lindo, hein? Eu acredito nessa escatologia, né? Sim, sim, sim. Nessa volta de Jesus. Sim, sim, sim. Eu creio tanto que ele está vindo me salvar que eu
Eu permaneço. eu permaneço Se as firme. pessoas soubessem Dores mais, desse tivesse mais mundo não clareza podem da ser promessa. comparados com a glória Amém. que está por se amém, manifestar. Amém, amém. Suportariam mais, né? Se a pessoa Amém. tivesse mais clareza da promessa, ela Consciência, suportaria o processo. consciência. Por exatamente. exemplo, porque você ser cristão, no processo de santificação ali, não é fácil. Você parar de consumir, por exemplo, pornografia. É uma luta contra a carne o Se tempo você inteiro. estiver viciado, exatamente. Tipo assim, aí depois eu acho que da santificação, do processo da conversão, vai. Mas eu tô com algumas pessoas ali e falo, cara, isso aqui tá difícil. Os caras ficam ali caindo, que eles estão nesse processo. Então não é fácil você ser cristão, ser atacado, enfim, né, dentro da própria família mesmo, a galera não concorda com algumas paradas. Então, mas por que a gente segue? Porque eu acredito na promessa. É igual a faculdade. O cara tem a promessa que ele vai ser médico porque ele suporta o processo. Ele suporta o processo. Ele está visualizando. O futuro. E eu acredito que se as pessoas tivessem essa visão mais clara, ou tivesse mais crença na promessa, ela aceitaria passar pelo processo. É igual a lipoaspiração. Se você mostrar o processo para alguém, ninguém quer fazer. Só mostra o antes e depois, só mostra o resultado final. As pessoas tinham que ter clareza desse resultado final. Cara, isso é um princípio fantástico. Forte, Fantástico, fantástico. Vamos chamar pra mesa agora rapidinho A dona a dona. maravilhosa. Obrigado Obrigado pela Dezão. participação. Tamo E junto. agora Obrigado, vamos edificar brother. lares aqui, família. É. Vem a esposa. A esposa, Obrigado, viu? amada. Ela Aprendi demais. é evidência Pra quem- de tudo. Pra quem quiser encontrar o seu Instagram verdade, seu hoje. Instagram. Meu Instagram, André Robert com I no final, oficial. Já vou Tá seguir lá. agora. A gente também compartilha a palavra, evangelho, também. Outra coisa, sempre hoje eu ensinei muita coisa errada, então hoje a gente estava conversando ali no off. Sempre eu vou buscar respaldo e orar para não ensinar aquilo que desagrada algum princípio ou fere alguma coisa por falta de entendimento. Então a gente ensina desenvolvimento, treinamento, capacitação, mas com prudência cristã. Tá bom? Então é isso. Então quem te Isso aí, seguir lá vai. Vou te seguir lá de volta. Esse bonito aqui. É, ó, Photoshop. nada, cara. Inteligência Agora- artificial. Agora tem nem mais Photoshop, a inteligência artificial. aí, ó. Top aqui, Andrezão. É isso. Gente, obrigado. Obrigado, tamo Obrigado, junto. André. Ah, Graças prazer pela tá aqui. participação. Bom demais. Que bênção, que bênção. Até esse um podcast- próximo, hein? Até o próximo, que alcance muita gente, Amém. que toque, transforme vidas, edifique os lares de muitas pessoas que estão precisando, tá bom? Amém, lindo. Valeu, Tamo junto. meu mano. Mas eu vou ficar Obrigado. aqui, eu vou Valeu. ouvir. Vai ouvir ainda? Bora, Tá, bora. você é doido. Cá, dona Tati. Agora vem a primeira dama. Primeira dama. A evidência. A evidência A da evidência. transformação. Essa A aqui é a evidência. evidência, rapaz. Social? A minha prova social. A minha prova social. De que tudo deu certo. Essa foi paciente, longânime. É mesmo. amada. Joelho no chão. É. Por isso que tá O joelho no chão. problema no no chão. joelho de tanto É, tanta oração, É. Aí, ó. A Tati é parte. Desde os 12 anos a gente se conhece? Dos 8. 8. Desde os 8 Uau. anos. A gente fez curso de inglês junto. Caramba. Sério, cara. Adolescentes. Uau. E a gente Eu caminhou nem2 sabia que existia mais isso, viu? Vocês estão... Então Desde o cidade children. pequena, né, Céu? Children. Cidade pequena. Então a gente. que bacana, Eu fui com cara. 6 anos de idade pra Atibaia. Então a gente se conheceu pequenininho e tal, fazia curso de inglês. Fazia aquele jeito, né? Adolescente, né? Sim, sim. Aborrecente. E a Tati, eu tive a oportunidade de conhecer ela lá. Só que depois a gente se distanciou e se reencontrou numa balada. Sim, sim. Eu com um pé na igreja, um pé no mundo, crente Raimundo. Né? E ela lá também, crente Raimunda, né? Eu tava evangelizando uma amiga. Tava. E a gente se reencontrou nessa balada. Aí, ó. Só que ela. Evangelizando ele. Só que assim, olha que história louca. Eu não tinha aceitado a Jesus ainda. Tava indo na igreja, era simpatizante. Sim. E aí eu orava, David, pra uma mulher na minha vida. Porque eu tive. Então não era nem Raimundo, era só o mundo, né? Era só o mundo. Era simpatizante. E aí eu orava pra uma mulher na minha vida. Aí um dia numa balada de forró universitário. Na época era. Meu Deus. A gente foi lá e eu era o único cara de terno no forró universitário. E tinha uma louca também de social no universitário. Social. E aí a gente acabou se reencontrando, né, amor? Uhum. E aí foi quando ela falou assim, olha, eu não posso namorar com você. Aí eu falei, por quê? Porque eu sou evangélica. Eita. Aí eu falei, glória a Deus, respondeu a minha oração. Uau. Agora eu vou pra igreja mesmo. Falei, mas eu também sou, nem era, né? Nem tinha aceitado Jesus.
Ela falou, não, mas eu sou da Deus é Amor. Eu falei, ai meu Deus, Jesus, misericórdia. Nada contra Deus é Amor, mas já fiquei pensando pelo nas pernas, pelo embaixo do sovaco. É a principal referência, né? Aí eu já falei, Jesus, essa mulher. Mas eu falei, não, eu vou converter ela pro evangelho certo. Ó, E aí, Vou resumo, converter ela. eu nem era convertido, né? ô, coitado. Resumo, ela acabou indo pra igreja, eu fui, né, na Deus é Aí Amor. ele falou assim, olha, vamos fazer um trato então, porque eu tinha me Sim. convertido, como eu falei para vocês nos bastidores, essa busca de conhecimento de Jesus que só o Espírito Santo dá. Só o Espírito Santo vai preencher Revela. um vazio, né, enorme. E aí eu fui de tudo que vocês possam imaginar. Fui batizada no candomblé, porque meus avós eram, depois fui pro kardecismo, fui pro catolicismo, fui pro Seixo Way, fui filosofia trigueirinho, e fui tudo. E aí, quando eu me encontrei mesmo com Jesus, meu avô era alcoólatra, viveu a vida inteira no alcoolismo, e ele se converteu, e ele teve uma transformação de vida, a gente falando de identidade e tal, muito grande. E eu não entendia por que minha avó era tão mal e abandonou ele a vida inteira, e ele volta para casa no fim da vida, fala, como assim, vô? E aí ele falou, filha, eu entreguei minha vida para Jesus e tal, e eu vi uma transformação, e eu acabei tendo um problema muito sério na minha vista, desenganada dos médicos. Até então eu detestava crente, batesse testemunho de Jeová em casa ou qualquer uma eu não aceitava, né? E aí eu falava assim, vô, eu não Todo mundo vou na passa por igreja isso, né? não, vô, eu não vou na igreja e tal. E aí ele falou, não, filha, vamos. E aí quando eu cheguei lá, eu vi todo aquele movimento, o pessoal orando, e eu falei, nossa, se curou esse povo aí, pode fazer alguma coisa comigo, né? Daí eu cheguei em casa, eu nem sabia. Pensa numa igreja boa de milagre aí. Não, era. irmão, Eu fui pelo ali- milagre. Foi a- assim que eu cheguei a ali, Jesus. ali é uma igreja de oração, cara. Porque as pessoas, elas oram, elas se abstêm do Impressionante, mundo, né? É bem impressionante. diferente, assim, eu tenho... Eu ouvia Deus é Amor todo dia lá em casa. É. E, inclusive, eu, bem criança, eu me lembro até hoje, eu declarei, eu vou ser pastor igual o Davi Miranda. É mesmo? Irmão, você sabe que o pastor, a gente tem um pastor, um beijo, viu, pastor Anderson? Até hoje a gente tem contato com ele. Mas eu falava, imagina, ser crente, tá mais aquela igreja, isso nunca, né? Não, E aí, mas quando eu cheguei em casa, eu não sabia o que era entregar a vida para Jesus. Eu ajoelhei no chão e falei, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero Te servir, independente de amigos, do que eu tiver que passar, eu quero Te seguir. Mas eu não fiquei pensando na cura, sabe? E aí foi um processo de cura. Eu voltei a enxergar, tanto é que faz 3 meses eu levei minha filha no oftalmologista, porque ela falou que pessoas inteligentes usam óculos. Então eu falei, não, filha, não, você não precisa usar óculos. Olhou pro pai e achou que era inteligente. E aí, quando eu cheguei lá e a doutora fez um exame, ela falou assim, como que pode uma vista resolvido. desse jeito? Aí, como assim uma vista desse jeito? Ela falou, porque você enxerga muito de uma vista. E a outra, um você tem foco de longe e a outra de perto. Ela falou, não tem como assim. Ela mostrou para minha filha. E aí esse milagre, tudo que eu tinha contado para ela pôde ver ali, né? Porque a doutora me examinando e ela, ai, deixa eu ver. A doutora mostrou para ela e tal. Só que ali foi esse processo de realmente seguir a Jesus, não é um processo fácil, né? E aí eu comecei a pegar várias bíblias para entender. Por que o kardecismo é uma coisa, o testemunho de Jeová, a Bíblia católica? E comecei a me entregar. E nesse processo, a minha única amiga que ficou comigo, porque as outras falou, você é crente, agora eu não quero mais ser sua amiga. E essa que ficou era aniversário dela. E eu falei, vamos comemorar o aniversário dela. E foi nessa balada que eu encontrei o André. Viu? E aí lá ele As falou coisas, assim, as coisas Como concatenadas. E acontece, ele Glória a falou Deus, assim, André, né? vamos congregar numa igreja. Eu vou conhecer a sua, você vai conhecer a minha. Quando eu cheguei na Batista, aquele coral de Natal, aquele tudo, eu falei, é aqui. Se me tem uma encontrei. coisa que os batistas vão fazer, mano, é esse tipo de É lindo, não, a organização Coral, da igreja música, e é de muito ser excelente aceita. demais. Porque lá eu era endemoniada toda vez. Falava, você tá com bota, você tá endemoniado. Você tá com brinco, você tá endemoniado. Você tá com a unha grande, E eu não caí endemoniada, eu falava, meu Deus, meu demônio, o negócio é, sei lá, é da pombagira que não saiu ainda, né? Por que não sai? A pomba que gira, que dá mortal, sei lá que essa pomba Sai faz. dessa aí. E eu não caio. O que acontece comigo, né? E aí lá, ele aceitou a Jesus, o primeiro culto. Eu fui para uma sala, o pastor explicou. Por interesse que ele gostava de você. Única e exclusivamente por... Ele Assim, tinha, a Glória endemoniado quer era ele. namorar. Era eu. Endemoniado era ele, tem um espírito de safadinho. Era isso. Não, mas eu falei, não, é namoro santo, que agora eu sou crente, é outro negócio. Aí ele falou assim, aí eu entendi que eu tinha entregado minha vida para Jesus.
Aí eu falei, uau, entreguei minha vida para Jesus. Aí ele falou, olha, eu quero um namoro sério e nós vamos definir a igreja que a gente vai ficar, porque não dá para cada um ir numa igreja. E foi ali que nós decidimos ficar na Batista. Batistão, Só que né? para os meus Batistão. pais, eu era o quê? Desviada. Desviada. O que eles fizeram? Me colocaram para fora de casa. Porque eles falaram, não, você tá fora da igreja, da religião, não dá, você tá fora de casa. E ali, a gente já estava nesse processo a gente já estava namorando, já estava noivo, depois de 6 meses a gente falou, não, vamos ficar noivo, só que nem acreditava, porque falava, esses dois aí nem vai levar a Porque sério. evangélico casa rápido, né? É. Evangélico é... Você, né? amor de Vamos Deus. pecar, Rápido. né? Essa Não vamos coisa. pecar, vamos Me casar ajude, né? logo. Casa logo. Casa Me logo. ajude aí, quem tá namorando, me ajude. Me ajude, pô. E aí é ter certeza mesmo, é decisão, é fé. A gente, quando decidiu casar, lógico que pro André era difícil, porque ele falava, não, vamos ter estrutura, vamos ter o MBA, Era vamos um ter a desafio. casa, vamos ter... Eu falei, meu filho, então você vai arrumar Merecimento outra, porque eu não vou esperar, não. Negócio, vamos casar logo. Já tá nessa situação mesmo, né? Já sei que a gente vai enfrentar muita coisa pela frente, mas é você definir estar junto com o outro, independente de qualquer situação, né? Acho que uma das coisas que, assim, tudo isso, né, que a gente conversou e o Dezão colocou aqui pra gente, né, e é importante a gente entender, né, tudo isso aconteceu, já estava nos preparando para algo que ia vir. Uhum, sim. Porque quando chega a tempestade no casamento, meu irmão, eu vou te falar uma coisa bem delicada e bem difícil. Se você está assistindo o podcast, também vale a pena você levar isso em consideração. Ele é bom nisso, né, velho? Você que tá assistindo, ele gosta. Não, sabe por quê? Porque quando você Tem fala um isso, o cara propósito, se né? atenta e vai até o final do Sim, podcast, exatamente. entendeu? Eu percebi isso aí. Essa, e a realidade é a seguinte, quando você se atenta a isso no casamento, você começa a entender o princípio da igreja e Cristo, Sim, que é o lance, você não casa para ser feliz. sim. Quem casa para ser feliz... Pra preencher um vazio. Mas era engraçado que tinha É. um pastor que falava, gente, vocês estão passando por essa crise no namoro, vocês Imagina não quando precisam casar. disso. Ele falava ainda pra gente, meu, vocês já estão enfrentando tudo isso no namoro. E aí, E é muito que a gente fala, né? É. A decisão de você decidir estar com o outro. Porque assim, sempre vai ter outro mais bonito, Treinamento intenso. né? É. Sempre vai ter outro e melhor. assim, É a decisão de você olhar e falar, não, eu decidi estar casado, eu decidi ter essa vida. E o namoro, a gente acha que é muito essa coisa ainda, né, que a gente vê hoje, né, de ficar olhando para o lado. Se você olhar para o lado, a grama do vizinho Não, vai sempre, ser sempre mais sempre, verde. sempre não. Né? Se você for olhar para as tempestades, e acho que ali foi um preparo muito grande da gente falar, não, decidimos. E a gente teve, assim, uma base muito forte, porque a gente não tinha uma identidade de família. E ali eu fui adotada por uma família russa, com 2 filhos. Eu já com 20 anos, imagina, pegar uma moça de 20 anos que você nem conhece, eu nem conhecia eles, e colocar com 2 adolescentes. Foi um desafio. E ali eu tive um amor de pai. Ali eles faziam café da manhã, eles oravam antes de comer, meditavam na palavra de Deus, fazia devocional. E ali eu aprendi muito. Amém. Só que eu não queria voltar para casa dos meus pais, porque eu falei, eu vou casar, por que eu vou perdoar meu pai e minha mãe? Já me pôs para fora de casa mesmo, e daí eu não vou precisar mais deles. E ali eu precisei aprender o que era o perdão, que eu tinha que retornar para casa deles. A metanoia dela. Como É isso que eu ia comentar. Acho que é o grande salto de mudança Da mente. da mente, né? Uhum. Acontece quando você tem situações como essa. E aí, Céu, que é o lance do que a gente vivenciou no casamento, que é o lance de se arrepender. Uhum. Cara, não foi fácil para mim tomar uma decisão de voltar para minha casa, pedir perdão para minha esposa, de tudo que tinha acontecido, de ter deixado a minha casa, de ter falido, de ter envergonhado ela, envergonhado a minha filha, envergonhado meus pais, a igreja. Voltar para casa como um filho pródigo é uma decisão muito difícil. E assim, uma coisa é você voltar pela fome. Outra coisa é você voltar porque você sabe o que é certo tem que ser feito. que você entendeu. Isso. Dói mais. Pelo motivo Vai certo, mais. né? Dói mais, Pelo cara. motivo certo.
Dói mais. e Essa mudança dói mais. E uma Dói coisa mais. que eu aprendi ali, que foram duas coisas, né? Primeiro, pra mim, tinha perdões que eu não perdoava. E eu falava, se acontecer isso, eu nunca vou perdoar. Castas de perdões. É. Sabe essa história? Então eu sempre falava isso. Castas de É isso. perdões. Aí do Gêmeos. tipo, aqui E eu perdoo, até aqui eu vou, não. Até aqui não. E foi bem ali que Deus mexeu. E quando ele voltou para casa, as pessoas falavam assim para mim, mas você tá doida aceitar esse cara, né? Porque 90 dias eu já, assim, tinha empresa, né? Eu já tinha agência, eu já me virava, já estava sustentando nossa filha, já estava fazendo tudo e as pessoas falavam, meu, não volta, não aceita. Então, assim, as pessoas não E entendem. esse grupo era da onde? É da igreja. Da igreja. E esse tipo A de igreja. pessoa, e esses tipos de pessoas não entendem o perdão, o amor de Deus e que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Você mentir, você roubar, você. Então a consequência é diferente. E ali eu entendi. Você falou uma palavra que o meu pastor falava para mim, falava: "Filha, vai até o fundo do poço. Você vai, Deus vai te capacitar e você vai conseguir restaurar a sua família." Muito bom. Então, muitas mulheres, eu falo aqui, você que está me ouvindo, que está passando por um processo difícil, você desiste, porque é mais fácil desistir, é muito mais fácil, né? Largar tudo. Muito mais Abandonar. fácil. Agora, você deixar uma história, um legado, um propósito. A Aí é outra reconciliação não foi fácil. Não é fácil para Não, ninguém. não. O processo do perdão é um processo. Não é do dia para a noite que fala, meu amor, volta. É assim. Não foi fácil. Mas ali a gente começou a ser mais verdadeiro, mais transparente. Né? 15 anos de casados a gente tinha. Mas aquelas coisas que a gente fala, os tijolinhos da falta do perdão, da comunicação, sim, que a gente sim. fala, amanhã a gente resolve isso. Ah, não, vamos resolver primeiro o filho hoje, primeiro esse problema financeiro, primeiro isso. Amanhã a gente conversa sobre isso. E aí vai. E a gente trabalhava com casais, a gente discipulava Cara, a gente casais, a gente discipulava ajudou casais. muitos. a Acabou gente sendo treinado para Forte. isso. a gente, inúmeros. Só que com a gente foi deixando as coisas lado, né? Foi muito de distanciando. lado. E assim acontece em muitos lares. A gente vai esquecendo do primeiro amor, que é assim, a nossa prioridade é um com o outro, que a gente precisa ter um tempo Sim. de qualidade um com o outro. Perfeito. E aí nisso, esse processo eu falo para diversas mulheres, o divórcio ele divide, o perdão ele multiplica. De uma tal maneira, hoje o final do podcast, né? A gente vive esse sobrenatural de Deus, porque houve perdão, É. houve restauração. Ano que Houve- vem, 20 anos de casados. Sim. Muito bom. 20, Uau, 20. 20 Porcelana, anos, né? cara. É porcelana. Não sei ainda as bodas. É, ainda 20 anos de não casado. sabe o que E a gente tava falando, né, Céu? Tá, a gente vai fazer o quê? Aí a gente pensou, não, a gente vai viajar, porque pela graça de Deus hoje a gente tem dinheiro pra viajar, né? Então vamos pra onde? Ah, vamos, sei lá, vamos Dubai, sei lá. E eu falei pra ela, não, cara, tem que ser uma viagem com propósito. Sim. Eu não, é porque assim, tudo passou, Jesus passou a ser parte de tudo, Perfeito, perfeito. Tem que ser pelo grato amor a e a graça. Tem que ter um propósito. E aí as comemorações tem que ter um propósito. O ano passado a gente foi pro Piauí, comentei, a gente foi lá, treinou 18 jovens para trabalharem na internet conosco. E desses 18 jovens, um se destacou, tá com a gente até hoje, e hoje tem feito missões entre outros jovens lá dentro. Maravilha, maravilha. E a gente tá falando, cara, agora é onde? Agora é onde Deus tá apontando. Uau. E é onde Deus... Tudo por um simples e pequeno grande motivo. A Bíblia diz que aquela mulher que pecadora, né, que ungiu os pés de Jesus. Jesus falou algo interessante, que a religião precisa ouvir e entender isso. Ele diz, a quem muito é perdoado, muito ama. Amém. Amém. Mano. Só voltando à questão de arrependimento aqui, pra gente... Sim? Existem, eu falei alguns tipos de Deixa arrependimento. eu só fazer uma pergunta. Quando é que encerra? Porque a gente tá aqui... Não, aqui a gente já gravou 2. 10 Então, tá minutinhos bom. no máximo, Então pra gente- tá. Então só pra gente... Concluindo aqui só essa questão de arrependimento, é que tem vários outros, né? A gente vai poder falar tudo. sim. Por exemplo, escritor da Carta aos Hebreus, capítulo 6, diz que arrependimento de obras mortas. É. Ali é uma metanoia com relação às obras da lei, que na nova aliança não tem mais não é mais eficaz para justificar você e nem abençoar você. Uhum. Agora é pela fé. Tem vários outros tipos, mas eu quero frisar agora como Deus nos conduz a esse arrependimento, Uhum. a esses tipos de mudança de mentalidade. Certo. Então existem biblicamente duas formas.
Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 4, diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Uau. E nesse caso aqui, o filho mais novo, que é o Sim. chamado de filho pródigo, Sim. foi conduzido ao arrependimento pela Bondade. Bondade. pela graça. Pela graça. Mas, segundo Coríntios, Paulo vai falar aos Coríntios, ele dá algumas broncas, Sim. ele diz, vocês foram contristados para arrependimento. Sim. Ou seja, confrontos que geram uma tristeza até, né, Sim. uma pancada, às vezes também, puxões de orelha, Sim. tem um propósito de levar ao arrependimento. Entende? Leais são as feridas. Então, são confrontos que Deus dá pela palavra Sim. que pode nos levar a uma mudança de mentalidade. Peraí, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que... Às vezes a gente precisa desse despertar, né? Sim. Sim. E Então- como esposa e irmã em Cristo, eu tive que fazer isso com meu marido. Às vezes Eu confrontar. tive que pedir ajuda. Exatamente. Eu tive que levar ele para o pastor. Eu Foi. tive que levar ele para a liderança e falar, gente, ajuda a trazer ele de volta. O importante é a gente não ter um modelo pronto, mas ser guiado pelo Espírito Santo Amém. em como Amém. lidar com situações. Amém. Amém. E nesse caso de metanoia dela, foi muito bom o testemunho dela para a gente entender que o perdão Oh, perdão. também faz parte disso. O filho pródigo, Sim. ele estava ali meio querendo que o pai tivesse pena dele, alguma coisa desse tipo, mas assim, o auto-perdão, Sim. 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 que é um dos principais pontos, Sim. e o perdão é da esposa também para ter essa reconciliação. O Gênesis, eu falo isso, existe um tipo de amargura que ela é inconsciente. São amarguras que desenvolveram crenças em você, Sim. né? Que bloqueiam você. Aham. Você diz que perdoou o marido, mas toda circunstância que se Lembra aproxima do aquele que ele momento. fez, você se protege. Então, o seu perdão foi só vocal, É isso aí. não atingiu o seu subconsciente. Uhum. Porque a pior amargura é aquela que você não sabe que tem. Essa é a pior. Você hoje sente bem, não, eu trato ele bem, eu não sinto mais nada. Esse relato é das pessoas mais amarguradas. É. Sim. Entende? Essa é a pior, Perdão a é pior a gente evidência de quem está falar, amargurado. a gente está aqui, né, falando da nossa ferida abertamente, como a gente faz em Sim. diversos lugares, Isso, falar diversos- sobre esse As pessoas assunto. nos chamam, né? E Nos aí chamam existe um pra fator falar. de interpretação bíblica também que a gente precisa levar em consideração sobre o perdão. Sim, Porque muitas pessoas colocam o perdão apenas como uma decisão nossa. sim. Eu não coloco apenas como uma decisão. Eu coloco o perdão como um fruto. Amém. Enquanto eu não souber como e o quanto eu fui perdoado por Deus, Eu não vou eu perdoar. não vou ter o que oferecer para você, cara. Não tem como, cara. Não vai. Aí a divisão de alianças, a importância da interpretação bíblica. Por exemplo, o Pai Nosso diz, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos. Então, parece que Deus coloca aqui uma condição. Uhum. Eu vou ser perdoado por Deus se eu perdoar. Só que Jesus ensinou isso debaixo da antiga aliança. Sim. Paulo ensinou aos Colossenses e aos Efésios, tipo, perdoe como você tem sido perdoado. Amém. É uma nova aliança, um novo É tempo. uma nova estação. Então agora eu perdoo baseado no que eu sei como que eu fui Que perdoado. já foi feito por mim. É. A minha pergunta é, se ela me fere aqui, Sim. por que eu não vou perdoar ela? Eu tive algum mérito no caso de ser perdoado por Deus? Nenhum. 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 Não foi merecido. Não é porque ela me pediu perdão, Não é. porque Deus me perdoou quando eu nem Sim, sim, eu não era nem um projeto da minha mãe. sim, sim. Então, ele perdoou punindo Jesus no meu lugar. Uhum. Então, essa revelação, essa pregação do perdão de Deus, cara, ela gera fé. Gera. O paralítico precisou ouvir, né? Seus pecados são perdoados, para depois ouvir o levanta e anda. Uau. É isso mesmo. Eu perdoei meus pais, foi numa fase que eu comecei a compreender o amor de Deus. Aham. Porque eu acredito que se você não perdoa Aqui seu muito é pai, perdoado, muito Será ama. muito será. Porque você tira o fardo do outro. E o perdão é o Espírito Santo que te capacita a isso. A partir do momento que você decide, É o é fruto fé. do O Espírito. perdão, É o Espírito. ele é fé. Exatamente, é amor. É você falar, amor. ó, Senhor, eu não consigo, mas me capacita É isso a aí. isso. É isso aí. E a gente vive É a mesma um coisa, não estou renovo. conseguindo perdoar, é a mesma coisa, meu carro não está conseguindo andar. Vai para onde? Vai abastecer, cara. Me ajuda, Senhor. Então se relaciona com o amor de Deus para ver o que, Ajoelha que você no vai chão. oferecer. Ajoelha no É chão. impossível você não perdoar. É você abrir mão dos seus valores, do
eu, que a pessoa foca muito no eu. Ai, o que ele fez pra mim? É. Ai, o isso. Principalmente mulheres, desculpa, E mulheres é poderoso. vitimistas, né? Agora eu que vou falar, Você que tá ouvindo esse podcast, a gente mudou de assunto, não sei se você percebeu. Mudamos um pouquinho. Tem gente precisando perdoar, tem gente Amém. precisando, tem Amém. casamentos precisando ser restaurados aqui. Amém. Amém. Não é apenas, não consigo perdoar o que ele fez. Ok, se relaciona com quem perdoou você, que você vai Amém. ver que isso vai fluir. Se perdoe. Foi a grande virada que eu tive no Gênesis. Aí Aprendi a me perdoar. Sensacional. Sensacional. e aí o outro fator vai entrar nisso, de que essa evidência do perdão, Sim. cara, pode trazer cura, Sim. porque independente, se ela não quisesse restaurar o casamento, ela tinha que perdoar de qualquer maneira. Porque a amargura, ela corrói. Tem um exemplo eu acabo com isso, tá? Eu acabo nessa aqui. Não acredite na primeira vez que um pastor disse que vai acabar. Só acredite na terceira vez. Na primeira vez ele tá mentindo. Isso porque ele, assim, tem algum pezinho na Batista, porque o Batista sempre tem 3 pontos. Tem três pontos. Mas um testemunho disso, de uma pregadora chamada Hart Bake, que eu vi um comentário dela. Ela estava numa missão na África, se eu não me engano, e passaram por vários conflitos, né? Porque às vezes um missionário que estava com ela sumia, no outro dia aparecia num saco cortado em pedaços. Meu Deus. Elas permaneciam ali pregando. E um desses pastores, né, e missionários dela, foi assaltado por um grupo de jovens, acho que levaram o carro dele, espancaram ele até a morte. Ele ficou com o rosto todo deformado, muito quebrado e morto ali. O grupo veio, orou por ele, ele ressuscitou, mas ele estava muito deformado de pancada, né, de que ele tomou. Jovens, 16, 17 anos, espancaram muito ele. Levaram ele para o hospital. Sim. Ele já agora consciente, né, porque ele foi ressuscitado. O policial foi até o quarto e perguntou se ele queria fazer ocorrência, porque ele queria já tinham pegado dois jovens que tinham cometido ali aquele e perguntaram alguma coisa para ele, ele falou, eu não vou fazer ocorrência nenhuma, pode liberar eles. Eles falaram, como assim? Eles espancaram você, levaram meu carro. Ele, meu salvador também me perdoou, sem eu merecer. E o relato dela é que a equipe estava no quarto de hotel e eles presenciaram isso. Quando ele falou, eu perdoo eles, os hematomas começaram a sumir. E o rosto dele ficou completamente perfeito. Uau. E ele teve uma recuperação plena, teve alta em poucos minutos. Amém. Porque todo o corpo dele foi restaurado da agressão. Olho inchado, tipo Rock Balboa, né? Sei. Sei. Então, o poder que o perdão tem. Poderosíssimo. Né? A amargura gera ações do subconsciente que levam a doenças e tudo mais. Né? Sim. Mas nada melhor do que você ter uma vida de perdão. É libertador, né? Porque se eu não tenho nenhuma parede de resistência pela amargura, nada me impede de amar. Entende? Eu creio que cada um de nós... Como diz nas igrejas pentecostais, assim eu agradeço pela oportunidade. Uau. Amém. E eu também. Cada um de nós temos um receptor de amor, sabe? Isso. E tipo, parece que durante a vida a gente não está sendo amado. E dá uma sensação de que está vazio. Eu estou num ambiente, ninguém me vê, ninguém me reconhece, ninguém me atende do jeito que eu gostaria, ninguém me ouve. E aí vai gerando uma sensação literalmente de uma escassez de amor. Sim. Então parece que tem um vazio. Tá vazio. Sempre vazio. Exatamente. E a minha virada, que me ajudou até a perdoar meus pais, a minha família, até as pessoas. Na verdade, hoje, tem situações que eu não preciso perdoar. Porque algumas pessoas olham de fora assim, cara, como é que você não ficou bolado com isso? Cara, o quê? Eu não tô mais sensível para isso. Não. Porque o amor de Deus, ele preenche, cara. Ele preenche. Ele preenche de um jeito que o que as pessoas estão fazendo, a gente entende, cada um dá o que tem. Cada um dá aquilo que acha que tem. Então o ferido fere, né? O amado ama, o curado cura, ele sempre transborda aquilo que já está dentro dele. Perfeito. Então é isso, é sobre isso. E vamos fechar esse episódio de hoje, lembrando que nós falamos aqui sobre mudança de mentalidade, metanoia. A conversa chegou no perdão. Amém. Faz parte da mudança de mente. da Não tem metanoia. como separar o perdão. O perdão, ele faz você virar
entrar numa nova estação da sua vida. Amém. Porque você se relaciona melhor com as Amém. pessoas, Amém. no Amém. trabalho, em casa, em Amém. família, em qualquer lugar. Chegou. Mas, Mente contaminada pela amargura não muda. Olha o resultado do perdão. Somos um casal, pela graça de Cristo, firmados há 20 anos agora, em março, com a oportunidade de ter um grupo de empresas que ajudam mais de 8 países com crianças refugiadas na Síria, Paquistão, Turquia. Muitos filhos na fé. Muitos A gente filhos tem na uma fé. filha. Se não houvesse o perdão, talvez não haveria esse... Muito. É, Muitos salvação. filhos na fé. A minha olha o que o esposa... perdão faz, hein? Aí eu falei o que falou, fruto do perdão. E a minha esposa hoje, ela é conselheira, amiga das mulheres que trabalham conosco. Mais do que isso, ela apoia e sustenta um projeto lindo que é o Portal Momento Saúde, que atua com pacientes de doenças raras e crônicas, falando sobre as dificuldades que eles Ninguém têm. pode dizer pra ela que o casamento acabou, né? não, Então, tem se vale a... mais ainda, se tem mais você- 200 anos Se ainda. você tem dúvida, né? Não, qualquer falo até casal na que chega, ó, meu eternidade. casamento acabou. Ninguém pode Não. falar isso pra você. Não, e eu falo que tá casado até na eternidade. Pra mim, esse negócio que na eternidade não tem casamento. Eu, na verdade, eu quero casar mais vezes com a mesma mulher. Amém. Mais umas Amém. 4 vezes com minha Amém. mulher. Amém. Se você tem dúvida de continuar o seu casamento, tá aí a resposta. Deus já falou com você, viu? Seu teimoso. Amém. É sobre isso. Você que curtiu todo esse conteúdo, toda essa conversa, as histórias que foram partilhadas aqui, realmente tem o poder, né? Não só as histórias, a mensagem que cada um carrega, né? A gente colocou para fora um pouco disso, do que a gente viveu experimentando o amor de Deus, Perfeito. o que a gente viveu com a revelação do Espírito Santo, né? Amém. Percebendo, recebendo a graça, recebendo a herança de Cristo, aquilo que Ele já deu pra gente. Porque assim, verdadeiramente, a gente não só fala algo, mas a gente manifesta algo, né, Céu? Como o Céu sempre fala. Então, se essa mensagem tocou você, se inscreva no canal, comente sim, fale alguma coisa. O que essa mensagem tocou na sua vida? Amém. No nosso Instagram, lá no Pode Com Ele também, siga o canal, compartilhe os cortes também que a gente vai colocar lá, porque uma mensagem aqui pode tocar a vida de alguém. Amém. Então esse é o objetivo. Esse podcast aqui tem esse propósito, cara. Amém. Na Amém. verdade, essa é a essência. Eu fui tocado pelo amor de Deus em diversas vezes da minha vida. Amém. E ele está me apresentando os filhos dele hoje. Amém. Então Vambora. eu falo, Amém. tem que trazer os filhos para a mesa para Amém. Amém. mostrar que você também é filho. Amém. Isso. Pessoal, um abraço. Quem quer conhecer hoje o André? Lima. André Lima GPS. Segue no Instagram lá, TikTok. Tá tudo com André Lima GPS. Perfeito. A Tati, Believe Tati. You, Tati. Underline marketing. Believe You Underline Marketing. Tá bom? Céu Fernandes. Céu Fernandes, Céu SEO, né? Céu de Sérgio, SEO. Mais conhecido como CEO pra mim, né? SEO. Ó, para quem não conhece o Céu, tá conhecendo agora, tem muitas músicas do Céu, cara. Sim, sim. Assim, é arte, é a vida dele. Já Já acompanha? Já acompanho o Céu, já. Ixi, o Céu já bom. virou parte das minhas corridas de esteira já. Aí, ó. Boa, Tamo boa. junto. É isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Show de Tchau. bola. Valeu.